Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Caçador Gamer, parte 15, capítulo 29. Ponto de vista de Tavi, abandonei o trem assim que cheguei à estação. Levando os restos de Licão comigo, joguei-os em uma caçamba enquanto entrava em uma loja de penhores. Saio com uma sacola cheia de joias de prata e volto à lixeira. Abro a tampa, pego um abridor de cartas da coleção de prata e o enfio no coração que bate fracamente, forçando o lobisomem a explodir em pó dourado, deixando para trás uma pele de lobo imaculada e uma caixa de itens com tema de lobo. Uma notificação apareceu na minha visão assim que terminei de esfaquear o lobo idiota. Missão oculta concluída. É faminto como um lobo. Licão e sua matilha decidiram que seu trem era um alvo tentador para ajudar a expandir sua matilha. Objetivo 1. Pare Licão e derrote o bando com sucesso. Objetivo 2. Levar o trem e os passageiros de volta à estação. Objetivo bônus 1. Não use nada que seja evidente como habilidades sobrenaturais. Objetivo bônus 2. Matar Licão. Objetivo bônus 3. Rasgar o véu que protege o mundo sobrenatural. Recompensas. Raça. O primeiro lobisomem. Épico. Adaga de prata. Incomum. Pele de Licão. Lendário. Caixa de saques do lobo. Épico. Enfio as coisas no meu inventário e olho ao redor antes de desaparecer na noite enquanto reflito sobre a missão oculta. Isso implicava que a maioria das coisas que eu fazia estavam dentro do padrão humano? Nem sequer sinalizava meu uso de habilidades de paladino. Aqueles lampejos de energia divina eram vistos apenas por mim? Não, os mortais podiam dizer que algo estava acontecendo. Eles só não conseguiam dizer o quê. Espere aí. Quando foi que comecei a me referir a outros humanos como mortais? Porra! Acho que isso é um indicador estúpido de quanto tempo não sou humano. Talvez eu devesse considerar consultar um terapeuta. Ou encontre pessoas reais para conversar. Era em momentos como esse que eu sentia muita falta do sistema de companheiros e de alguns dos meus companheiros humanos. Conversar com eles sempre ajudava a ter uma perspectiva. Embora a maioria deles não pudesse ajudar com a parte da imortalidade, eles podiam fornecer bastante perspectiva externa sobre o mundo que estávamos visitando. Meu desabafo interior foi perturbado pelo meu estômago roncando de fome. Isso mesmo, preciso recarregar minha forma humana em breve. Olhando ao redor, meus olhos pousaram em um restaurante que estava abrindo. Tortas artesanais. Parecem realmente boas agora. Salto no tempo, a taverna Tardiz e minha compulsão alimentar em Edimburgo resultou em uma mudança nos pratos especiais da semana, pois comecei a me interessar por fazer tortas artesanais. Devo confessar que nunca tinha comido um antes e ao experimentar um naquela lojinha, descobri que acabei esvaziando quase todo o estoque. Eu ainda estaria comendo compulsivamente naquele lugar se não fosse por uma ideia brilhante que passou pela minha cabeça. Se uma torta salgada padrão fosse tão boa, quão deliciosa seria uma torta feita com ingredientes do mundo gourmet? Meu menu no quadro negro estava sempre alternando entre um grande número de experimentos nas últimas semanas. Torta de mão, mix de frutos do mar, épico, a versão da Tardiz Taver para uma torta de peixe. Usando algumas das opções mais coloridas oferecidas pelo Gourmet World, o conteúdo pode mudar periodicamente, o que não diminui sua base de fãs como um item popular no cardápio da taverna. Efeito principal, respiração subaquática e aumento da velocidade de natação em 20% por 24 horas. Efeito menor, a alta concentração de ômega 3 transforma este prato em um superalimento para o cérebro, concedendo um bônus de 15% à inteligência por 18 horas. Torta de mão, creme de amora, épico. Esta torta doce continua sendo a favorita das ninfas e de muitos outros espíritos da natureza, pois seu molho de amora combina bem com o cream cheese. Efeito principal, aumenta a capacidade de crescimento das plantas por 24 horas. Efeito menor, concede a habilidade de detectar frutas comestíveis por 12 horas. Torta de mão, porco assado, raro. Tavi matou um excesso de javalis de churrasco enquanto estava no mundo gourmet. Esses porcos que se assam sozinhos provaram ser algo que não deve ser caçado com fome, pois isso pode levar à caça excessiva. Efeito menor, concede 10% de chance adicional de encontrar trufas na natureza. É torta de mão, piroque, épico, normalmente recheado com carne bovina, repolho e cebola. O prato da taverna é colhido de peonias piroque e cultivado em uma variedade de sabores. De todos os tipos, nenhum cliente se decepciona ao pedir uma roleta de piroque e escolher aleatoriamente os sabores que pode receber. Efeito menor, concede a habilidade de falar russo fluentemente por 24 horas. Efeitos aleatórios de 24 horas. Aumenta o desejo por vodka, perigo de liberar seu animal partidário comunista, pode acordar realmente exausto. Atenção! A Tardiz Taver não se responsabiliza por efeitos temporários causados por nossos produtos. Por favor, consuma com responsabilidade. O último produto foi algo que me surpreendeu um pouco, mas pensando bem, as peonias piroque que criei foram misturadas com pó de vila como parte do processo de cultivo. Vila é uma variante eslava de ninfa ou fada, e quase sempre possui lindos cabelos loiros e longos. Para ser sincero, isso me lembrou do conceito da veela de Harry Potter. De qualquer forma, alguns deles passaram pela minha taverna em algum momento, e o pó da vila foi o que eles decidiram trocar pela refeição. Depois de descobrir que humanos e outras raças o adicionam a certas refeições para realçar o sabor, imaginei que misturá-lo a uma planta faria com que ele se reproduzisse naturalmente. Funcionou muito bem, criando o que só poderia ser descrito como uma vila piroque. A poeira também variava dependendo da região de origem do vila. Acredito que o vila que passou por aqui morava bem no coração de Moscou, o que pode explicar os efeitos aleatórios que surgiram a partir da criação do prato. As tortas artesanais viraram um grande sucesso na taverna, principalmente entre os oceanídeos. A Nova finalmente criou uma nova seção voltada especificamente para a área aquática. Oceanus queria comemorar o aniversário de uma das filhas, então decidimos criar uma sala dedicada à ocasião.
Com ela, novos desafios foram criados a serem superados como bartender. Como diabos alguém pode servir bebidas ou comida debaixo d'água sem diluir sua forma básica? Tive que aprimorar algumas das minhas habilidades de artifício enquanto criava soluções. Vidro de separação ambiental, épico, único com uma propriedade única. Este vidro protege qualquer líquido derramado contra a adulteração externa enquanto estiver no copo e 5 minutos após sair dele. A ingestão do líquido dissipa o efeito. Esta invenção provou ser uma das peças mais estranhas e complicadas que projetei. Meu design original tinha um pequeno efeito colateral. Qualquer líquido que você bebesse não se misturava com os sucos do seu estômago por 5 minutos. Além disso, você não conseguia sentir o gosto do que saía do copo. Essa descoberta significou que, embora a comida tivesse que começar em uma sessão seca, eu poderia oficialmente servir e atender debaixo d'água. Nossa decoração padrão foi protegida por vitrines de vidro, enquanto nossa taverna aconchegante foi substituída por espaços de ar em estilo Art Deco espalhados pelo ambiente para que eu pudesse cozinhar e servir bebidas no bar. Cheguei até a decorar para o aniversário em questão, trocando a decoração padrão de aniversário por coral de açúcar que brilhava intensamente, iluminando o interior. Várias variedades diferentes de corais e algas marinhas foram colocadas nas mesas ao redor da sala, enquanto pequenas bolas de refrigerante flutuavam sobre uma mesa de lanches com uma variedade de guloseimas. Tive até que praticar andar debaixo d'água para me acostumar a servir comida naquele ambiente. Ao caminhar em tal ambiente, tive que me treinar para criar uma fina barreira de ar ao meu redor e então, reduzir o atrito da água para poder manobrar o mais rápido possível em terra. As portas se abriram de repente quando Oceanus entrou nadando, seguido logo por sua comitiva, sua esposa e um verdadeiro enxame de oceânicos. Eu sabia que Oceanus tinha muitos filhos, mas caramba, em algum momento você teve que colocar um limite nisso, mesmo sendo imortal. Tavi, você se superou. Nunca, nem nos meus sonhos mais loucos, imaginei uma variedade dessas. Ele riu alto, enquanto os vários oceanídeos olhavam ao redor, maravilhados. A vida é um palco, meu amigo, é nosso dever nos levantar e atuar. Respondo com um sorriso, apertando sua mão enquanto mais e mais oceânides se infiltram e Tétis flutua até nós. Deixe-me apresentar minha esposa Tétis. Titã dos rios e mãe das oceânides. Oceano apresentou-me enquanto apertava minhas mãos calorosamente. É um prazer conhecê-lo, Sr. Barney. Oceanus me contou muito sobre você. Ela o cumprimentou serenamente. Espero que sejam só coisas boas, respondo, fazendo-a soltar um bufo nada feminino. É difícil fazê-lo parar de falar sobre as visitas. Isso só serviu de desculpa perfeita para trazer a família. É difícil encontrar um lugar que possa receber tantas pessoas. Como uma caixa tão pequena consegue receber tantas? Ela perguntou, fazendo com que outro sorriso se espalhasse pelo meu rosto. Porque é maior por dentro, minha senhora. Respondo maliciosamente, e um brilho surge nos olhos da Titã em resposta. Não se preocupe, Sr. Barney, eu vou descobrir a resposta de um jeito ou de outro. Ela me desafiou me fazendo rir. Estou ansioso para ver o que você vai descobrir, moça. E agora, onde está a aniversariante? Pergunto, observando a profusão de oceânides nadando por ali, e mais ainda entrando pela porta. Não percebi a princípio, mas os Potamoi estavam se tornando predominantes entre os recém-chegados, assim como vários deuses que haviam se casado com os filhos desses dois titãs. Os Potamoi eram os deuses e espíritos masculinos que constituíam os filhos dos dois titãs. Fiquei um pouco confuso sobre por que eles distinguiam seus filhos homens de suas filhas dessa maneira, mas cada um com seu gosto. Oceanus tossiu um pouco antes de responder. Para ser sincero, temos tantas crianças que é mais fácil fazer várias festas coletivas ao longo do ano. Decidimos fazer a festa de verão aqui. A tentativa do ano passado de fazer no Dennis foi um pesadelo. Ele disse timidamente. Isso é código para você não sabe, pergunto, baixando a voz para um sussurro, enquanto ambos sorriem fracamente. Bem, nós temos uma criança para cada rio e corpo d'água. Tétis respondeu corando timidamente. Apresentava uma imagem engraçada dos dois titãs, ligando para dezenas de centenas de seus filhos todas as manhãs para desejar feliz aniversário. Imagino que os deuses não se importassem muito com isso, a julgar pela alegria com que todos pareciam se cumprimentar. Claro que havia exceções. Alguns espíritos da natureza mantinham distância dos outros, mas era uma questão trivial em comparação ao grande número deles que eu teria que servir hoje. Bem, então, eu começo, andando atrás do bar e pegando algumas cervejas. Se uma festa é o que você quer, então vamos festejar até as torneiras esvaziarem. Eu grito, chamando a atenção dos deuses e espíritos que aguardam. Subo no balcão e faço uma reverência teatral, senhoras e senhores, deuses e deusas. Bem-vindos à Taverna Tardis. Panelas, frigideiras e pratos voavam ao meu redor enquanto as mesas eram postas na velocidade da luz. Como seu anfitrião, será uma honra e um privilégio levar seu paladar ao início dos tempos. As paredes de Nova se moveram, causando gritos de choque, revelando o vazio do espaço ao redor dos comensais reunidos. Os detritos se acumularam ao nosso redor e se uniram em um planeta, formando lentamente a Terra. Enquanto a vida brotava em sua superfície, o tempo fluindo em alta velocidade enquanto Gaia surgia, até os confins do espaço. Estrelas explodiram em brilhantes novas de cores enquanto bebidas eram servidas e pedidos eram feitos. Tempo e dimensão relativa no espaço. Daqui você pode ver tudo acontecer, enquanto saboreia uma refeição em lugares que só poderiam ser fruto da imaginação de um louco. Buquês de lírios sendo entregues às mesas. Os lírios floresceram, revelando tigelas fumegantes de ramen, suspiros de admiração ecoando de surpresa diante das frutas inesperadas trazidas às mesas. Independentemente do que acontecesse em seguida, aquela noite seria lembrada pelos próximos 1000 anos. E salto no tempo. Sentei-me num banco do bar e lentamente levitei uma esfera azul na minha mão.
Registro oceânico mítico. Um disco contendo as magias aquáticas da Era de Ouro do mundo. O que torna este disco tão especial é que ele contém magias titânicas desenvolvidas durante essa época. Um senhor Andy, reunido às pressas, passou flutuando, varrendo os destroços da festa. Observei-o distraidamente. Embora tenha sido um esforço enorme da minha parte organizar este evento, a Oceanus ficou satisfeita com os resultados. Esta doação foi um pagamento pelos serviços prestados. Foi meio bonito. Depois de observá-lo por mais um minuto, jogo o orbe no meu inventário. Eu tinha muita coisa para fazer no momento para me preocupar com aquela coisa. Eu estava muito perto de voltar à forma humana naquele momento. Eu estava me virando bem sem minhas habilidades de exterminador, mas sentia muita falta da minha classe de tecnomancia. Brincar com vários objetos e coisas relacionadas à tecnologia sempre foi divertido. Isso me permitiu brincar com coisas já existentes e me aventurar em dispositivos de tecnologia mágica sempre que eu tivesse vontade. Ser um lixo era uma experiência nova, mas tendia a cansar bem rápido. Afinal, eu só conseguia fazer trocadilhos com ossos até certo ponto. Eu não abandonaria exatamente a corrida dos lixos. Era muito divertido, mas eu realmente queria dormir naquele momento. Embora eu não tivesse necessidade física disso, sentia falta. Simplesmente poder deitar e deixar o ciclo rei natural assumir o controle era algo que eu realmente sentia falta. Pequenas coisas assim são apenas facetas do que nos torna humanos, eu acho. Não invejo aqueles jogadores que acordaram em corpos estranhos, como se reencarnassem como uma lagarta ou uma entidade desconhecida do além. Estou me servindo de um copo de Firevski, quando o copo desliza de repente pelo balcão e é pego por uma figura encapuzada com um vestido xadrez familiar. Peço desculpas pela chegada tardia, Tavi, mas você não gostaria de tomar uma bebida comigo? Perguntou a mulher, enquanto as chamas dançavam alegremente no copo. Sua presença é sempre bem-vinda, Masha. Retorno, servindo outro copo e indo até onde ela estava sentada. Engraçado, você diz isso, mas eu sempre tenho muita dificuldade em descobrir onde você pousa. Ela parou de falar, fazendo beicinho. Bem, não é como se eu estivesse tentando te evitar. Nova simplesmente vai para onde quer. Respondo, tomando um gole do meu copo. Você já pediu para pousar em algum lugar específico? Ela perguntou, girando delicadamente sua bebida. O tempo todo. Nunca fico muito tempo no mesmo lugar, mas sempre encontro algo para fazer. Dou de ombros, relaxando no meu banquinho. Então, se eu pedisse sua presença para um evento, você poderia ir? Ela perguntou, com um brilho malicioso nos olhos. Claro, qual é o evento? Pergunto, curioso. Ela enfia a mão no vestido e tira 2 ingressos. Acontece que tenho um ingresso sobrando para um musical que está por vir e preciso de um acompanhante. Considero sua presença desejável, disse ela, desviando o olhar e escondendo o rosto levemente sob o capuz. Não sabia que você era fã dessas coisas. Questiono, examinando os ingressos surpresa. Bem, eu tive que desenvolver alguns hobbies, e as artes nunca são algo a se negligenciar, protestou a deusa corada, me fazendo rir. Tudo bem, acho que posso reservar um tempo para uma deusa tão ilustre quanto você. Dou uma risada e sirvo outra taça para nós dois. Então, quando será esse suposto evento? Pergunto, fazendo com que Masha se anime e comece a explicar com entusiasmo. E salto no tempo. Ponto de vista de Athena, minha análise inicial do matador passou de fascinante para aterrorizante quando percebi a extensão total do que ele havia realizado. Ele havia reescrito as leis relativas ao mito, especificamente aquelas relacionadas aos monstros. Simplesmente olhando para as fúrias, ele havia destruído suas mentes a um estado para o qual elas sempre tentavam escapar. Pedir ajuda a Dionísio também não pareceu ajudar. Como deus da loucura, pensei que ele ajudaria as fúrias a retornarem a um estado anterior, mas elas pareciam retornar ao estado de fanáticos religiosos. 1 minuto depois de desfazer a loucura. Isso me levou a descobrir os dispositivos de segurança, escondidos dentro das muitas runas e componentes mecânicos que compunham as máquinas. O movimento errado fez com que o monstro se transformasse em pó e voltasse ao seu estado original. Essa percepção resultou em um relatório de perigo que eu estava compilando para nosso próximo encontro. Os deuses fizeram muito mais por muito menos do que o que irritou Tavi, e embora suas ações pudessem, teoricamente, ser chamadas de nobres, eu ainda precisava avaliar seu nível de ameaça ao Olimpo. Afinal, essa era uma das minhas principais funções como estrategista da Olympus. Sua postura em relação a nós parecia neutra no geral, interagindo com meus irmãos de maneira cordial, mas quando provocado, ele atacava violentamente o autor de sua ira. Embora eu não tenha visitado sua taverna, rumores se espalharam sobre suas habilidades culinárias, tornando a taverna um produto muito procurado por diversas entidades sobrenaturais ao redor do mundo, e ele também é capaz de defendê-la. A notícia de como ele lançou a deusa egípcia ao espaço se espalhou pelos espíritos da natureza como fogo, dando-me uma visão sobre mais um de seus poderes dos quais não tínhamos conhecimento. Sua propensão para máquinas ficou evidente em quase todo o seu trabalho, já que as habilidades padrão que esperaríamos de um necromante ou paladino foram jogadas de cabeça para baixo ao verem sua interpretação única dos ramos da magia. Os monstros que ele encontrava muitas vezes pareciam réplicas de monstros de ficção científica, pois eram transformados em seus servos mecânicos. Olhando para uma gaiola no canto do meu escritório, observo o cão infernal transformado enquanto ele roía preguiçosamente os restos do portão da gaiola. Muitos dos feitiços que usei para reforçar a gaiola foram desfeitos quando a energia estranha emitida por suas presas converteu os materiais e a magia em energia pura. O antigo cão do inferno parecia contente em apenas me observar naquele momento.
mas a fechadura e as dobradiças faltantes eram uma prova de quão facilmente ele conseguia escapar. Sentindo meu olhar, os olhos verdes malignos fixam-se preguiçosamente em mim antes de retornarem ao seu brinquedo de mastigar improvisado. Outro ponto a ser destacado foram os pequenos traços de personalidade únicos que surgem entre as máquinas. Esta máquina foi baseada em um cachorro, portanto possui tendências caninas, incluindo os vários traços de personalidade que vemos de tempos em diferentes raças de cães. Este cão do inferno convertido, agora conhecido como Muppet, foi capturado perto do meu posto de observação, perto do acampamento meio-sangue. O fato de ele estar tomando sol no topo da colina e não ter feito nenhum movimento para escapar me levou a crer que ele queria ser pego. Seu comportamento preguiçoso e a maneira como ele parecia se debater levaram um dos meus filhos a dar-lhe um nome, e a escolha pegou. Olhando além dessas pequenas inconsistências, seu poder de combate é assustador. Se tentássemos enviar nossas forças contra essas unidades, quase todos os nossos soldados seriam destruídos. A amostra de metal que adquirido Muppet pareceu se regenerar logo após sua remoção. Esse metal carnoso era único por incorporar a fisiologia anterior da criatura, tornando-o único em sua espécie. Olhando novamente para o relatório, escrevo hesitantemente minha classificação final para o suposto matador. A entidade conhecida como Tavi Barney se apresenta como um coringa muito perigoso que agora existe no campo de jogo. Ele permanece neutro para toda a nossa facção, com exceções notáveis sendo Hefesto, Esha, Ártemis e Deméter, com quem ele parece se associar, publicamente. No entanto, ele já foi visto resgatando semideuses, independentemente de seus pais ou de sua posição em relação a eles. Sua natureza protetora o levou a ameaçar os próprios deuses caso se descobrisse envolvido em alguma injustiça. Resta saber se ele conseguirá ou não cumprir essas ameaças. Seu nível de poder permanece desconhecido, pois ele já demonstrou uma variedade de habilidades. Energias divinas e necróticas são as mais prevalentes, com suspeitas de que raios, fogo e água estejam à sua disposição. O mais preocupante é sua capacidade de manipular energias espaciais para se mover para onde desejar através de portais. Isso me foi trazido à atenção por meio de fontes que mostram como ele transformou a habilidade de forçar uma deusa a entrar no vácuo em uma arma. O status dessa deusa permanece desconhecido por possivelmente vários meses, ou até que ela ressurja do Dua. Consulte a vida após a morte egípcia. Minha recomendação é manter a neutralidade, ou mesmo uma relação positiva, a todo custo até que mais dados possam ser coletados. E salto no tempo. Que ponto de vista de Tavi? Como será que a Masha está? Pergunta em voz alta enquanto Nova responde com um pio. Você acha? Pergunto, e Nova emite um sinal sonoro vigoroso em resposta. Que bom para ela, penso antes de olhar para os controles de pilotagem da TARDIS, atualmente visíveis. Nova tem dedicado tempo para me ensinar a dirigir corretamente no tempo e no espaço. Foi estranho, para dizer o mínimo. É como ter que acionar interruptores em ordem aleatória, mas tendo que fazer isso na ordem certa e em algum ponto do processo, sem destruir o contínuo espaço-tempo. Os senhores do tempo são os malucos perigosos que buscam emoções fortes por acharem que isso é uma boa ideia. Mesmo assim, senti uma emoção estranha ao seguir seus passos. Além disso, aprendi passivamente sobre os meandros do tempo e do espaço. Afinidade espacial 15-100. Afinidade de tempo 7-100. Quem diria que aprender sobre a estrutura da realidade seria tão difícil? Deixando de lado a compreensão, isso não me deu exatamente a capacidade de manipular essas forças por capricho. O mais próximo que consegui foi usar runas de Galifrey para mais ou menos alcançar o resultado desejado. Digo mais ou menos porque fiquei com medo de que algo desse terrivelmente errado ao mexer com o tempo. Eu poderia lidar com a ideia de ser enviado para algum lugar, mas viajar no tempo e no espaço ao mesmo tempo? As coisas tendiam a ficar um pouco arriscadas. Senti Nova pousar, então me levantei e me espreguicei. Ao sair pela porta da frente, a luz brilhante do sol entrou, iluminando as cabines ao meu redor em formação de U. Os campistas começaram a sair de suas cabines, mas suas expressões de curiosidade desapareceram e eles se chocaram ao ver o esqueleto vestindo uma camisa cocô. Acenando para eles distraidamente, comecei a explorar o acampamento. Confesso que fiquei um pouco entediado antes de me lembrar de que vivia em um universo saído diretamente da ficção. Então, tive que explorar alguns pontos turísticos. Tiro uma câmera do meu inventário e tiro uma foto despreocupadamente da cabana de Poseidon, atualmente abandonada. Tavi? Uma voz familiar questionou. Viro-me e vejo uma Thalia muito surpresa. Parecia que ela tinha acabado de sair da cabine e me notou. Ei, respondo alegremente enquanto caminho em meu passeio autoguiado. Eu podia ouvi-la correndo para alcançá-la quando avistei a parede de escalada expelindo lava à distância. O que você está fazendo aqui? Pensei que monstros não pudessem entrar no acampamento? Ela questionou. Bem, se quer ser técnico, eu não entrei no acampamento. Cheguei antes de todas aquelas barreiras irritantes serem instaladas e esperei até agora para começar a vagar por aí, expliquei, tirando uma foto da parede de lava. Espera, antes. Pensei que o acampamento tivesse sido construído durante a Guerra Civil? Sim, viajar no tempo com precisão é um pouco difícil para mim no momento, mas consegui chegar aqui mesmo assim, informo amigavelmente, enquanto outros semideuses começam a se reunir me observando com cautela. A propósito, esta parede de escalada. O que acontece se uma criança for pega na lava? Pergunta Thalia, em estado de choque. Normalmente são queimaduras leves, mas nada que um pouco de néctar não possa curar, Sr. Barney. Uma nova voz interrompe. Virando-me, avistei o centauro que se juntara à nossa conversa. Um grupo considerável de sátiros e espíritos da natureza o seguia. Observar, Kiron. Treinador de heróis. Nível, 578. Pensamentos, curiosidade, fascínio, cautela. Sério? É uma solução tão boa assim? Questiono.
Eu nunca experimentei essa substância, mas me pergunto se meu corpo é resistente o suficiente para usá-la. Bem, semideuses tendem a entrar em combustão espontânea se tomarem muito, mas em pequenas doses eles se curam muito bem, diz o centauro, confuso. Fascinante. Acho que não nos conhecemos, senhor. Estendo a mão para ele apertar. Kiron, sou o diretor de atividades aqui no acampamento Meio-Sangue, disse ele, apertando minha mão. É um prazer. Na verdade, tenho alguns campistas para deixar quando eles acordarem. Tenho um amigo que queria que eu os acomodasse direito, informo, lembrando-me de Nico e Bianca ainda na tardiz. A educação deles havia avançado a ponto de realmente se encaixarem no acampamento. E Hades aceitou a contragosto a necessidade de as crianças conviverem com pessoas da sua idade. O fato de eu estar preparando o terreno para que as crianças de Hades fossem aceitas no acampamento, bem como para que deuses menores fossem devidamente representados. Fiquei em dúvida se deveria fazer isso ou não, antes de lembrar que eu basicamente estaria desarmando Cronos antes que ele realmente começasse a mexer comigo, o que provou ser um bom motivador. O que me lembra? Peguei meu inventário e tirei um pergaminho preto, entregando-o a Kiron. Ele rompe o selo e começa a ler, seu rosto empalidecendo rapidamente ao ver o conteúdo. Então ele também violou o juramento? Ele exclamou, sua voz caindo para um sussurro áspero enquanto se dirigia a mim. Ah, ele violou o juramento? Não. Ao contrário dos outros, nosso amigo lá embaixo é perfeitamente capaz de manter o pau dentro das calças. Esses moleques conseguiram se virar no cassino de Lotus durante o último século, mais ou menos. Explico, fazendo com que Kiron assuma um olhar de compreensão. Embora isso só melhore um pouco a situação, você tem certeza de que cumprirá o que está escrito no contrato? Ele sussurrou enquanto mais campistas se reuniam ao redor. Não é nada demais. Construa umas casas para as crianças, cuide delas enquanto elas se adaptam. Serão umas férias bem legais. Espero que não acabem como as últimas. Garanto, pensando no meu encontro com lobisomens. Bem, acredito que você ainda precisará obter a aprovação do Lorde Dionísio, já que ele é o diretor do acampamento. Sean parou de falar. Não se preocupe. Posso ser muito persuasivo quando estou com vontade, respondo, aventurando-me em direção à suposta casa grande. Com certeza, o deus do vinho estava relaxando na varanda da frente, lendo um catálogo de vinhos. Por favor, diga-me por que um esqueleto está vagando pelo acampamento antes que eu o incinere. O deus cumprimenta mal-humorado, sem tirar os olhos da revista. Os passeios autoguiados de sempre, tentando encontrar o deus responsável e oferecendo subornos a ele, e talvez tentando escalar a parede algumas vezes. Ofereço levianamente, observando seus olhos desviarem da revista. Eu não sabia que oferecíamos passeios autoguiados para monstros. Então, o que vocês estão oferecendo para que esse serviço seja possível? Ele questiona. Eu já tinha conseguido a atenção dele, então era hora de fazer a minha proposta. Sentando-me em frente a ele, coloco meu chapéu coco de lado e tiro uma maleta do meu inventário. Documentos e plantas são retirados da maleta enquanto começo o meu discurso. Estou aqui em nome de um rico benfeitor, e ele tem interesse em algumas reformas em larga escala e doações para o acampamento, o que seria extremamente benéfico para você e atrairia muitos favores de outros no Olimpo. Começo a deslizar a papelada para o deus pedante. Sua atenção rapidamente se voltou para a revista enquanto os documentos eram apresentados, obviamente ignorando-os. Após um momento, suspiro, tiro um pequeno barril do meu inventário e o jogo com força sobre a mesa, atraindo imediatamente sua atenção de volta para a mesa, ou mais especificamente para o barril. Um barril de vinho de frutas arco-íris com 85% de teor alcoólico. É seu se prestar atenção, e você receberá outro se concordar com o projeto proposto. Afirmo, observando o deus sóbrio lamber os lábios. Agora eu definitivamente tinha a atenção dele. Tudo o que eu precisava fazer era puxá-lo para perto. Eu até dou um terceiro barril se você fizer vista grossa, digo, observando-o ficar paralisado. Depois pego os papéis e começo a lê-los com atenção. Claro que eu estava facilitando as coisas para ele, mas como eu não estava fazendo nada prejudicial às crianças ou ao Olimpo, o deus provavelmente aceitaria esse acordo de braços abertos, já que ele poderia beber sem que ninguém percebesse. Depois de cerca de 20 minutos lendo como um homem possuído, o deus assinou a papelada autorizando minha presença, a construção de novos edifícios e estruturas, e a autorização para eu operar dentro das fronteiras do acampamento. Assim que ele terminou de assinar, o contrato foi duplicado 2 vezes e 2 cópias desapareceram repentinamente. Para onde eles foram? Questionou Deus, pegando o barril e escondendo-o em algum lugar. Contrato magicamente vinculativo. Um foi arquivado com Hecate para os registros dela, um para você guardar e um para mim. Comecei, retirando os barris extras para o Deus. Foi um prazer fazer negócios com o senhor, afirmei enquanto ele assentia amigavelmente. Bom, vá logo, tenho uma tarefa importante em algum lugar, disse ele distraidamente, desaparecendo da existência. Tenho absoluta certeza de que a última conversa dele comigo foi apenas encenação, ou algo que as pessoas esperam dele. Meus subornos serviram apenas como uma forma plausível de negar a ele se algo desse errado. Sem dúvida, ele ficaria de olho em mim se tivesse oportunidade, mas agora eu estava em suas boas graças, por mais temporário que isso fosse. Embora ele não demonstrasse, ele se importava com os campistas, só tinha mais dificuldade em demonstrar. Dionísio certamente reportaria isso no futuro, me dando uma pequena janela para trabalhar. E salto no tempo. Consegui construir cerca de 3 cabines antes que Dionísio me chamasse de novo. Aparentemente, alguns deuses notaram o esqueleto de macacão que estava lentamente construindo cabanas para os outros deuses e ficaram se perguntando para que eu fui contratado. Então agora tenho o título oficial de zelador, algo que me diverte muito. Principalmente porque, de acordo com as leis trabalhistas da Olympus, ele tinha que me pagar um salário e me fornecer hospedagem. Embora me tenham instruído a construir a minha própria maldita casa, não tive problema com isso.
Acabei de criar alguns necrons e os soltei para construir a fortaleza do jardineiro, enquanto continuei construindo cabanas. Alguns deuses e semideuses até se apresentaram com pedidos e projetos de como suas cabanas deveriam ser, algo que se tornou completamente relevante quando a cabana foi concluída. Porque toda vez que eu concluía uma cabana para os filhos de um deus, esse deus imediatamente a abençoava. A maior parte, se não todo o meu trabalho árduo, é constantemente desfeito, pois a cabana é remodelada ao gosto dos deuses, como efeito da bênção. A melhor parte é que o uso das minhas habilidades de artesanato era tecnicamente considerado adoração ao deus das máquinas, então eu até pude fazer alguns pequenos avanços como paladino. Ficou realmente complicado quando tentei fazer a cabana Hypnos e ele a abençoou enquanto eu ainda estava lá dentro. Acabei ficando em estado de coma por várias horas antes que alguém arrastasse meu corpo para fora. Era bastante surreal, porque eu não conseguia dormir dessa forma. Era mais como um estado meditativo forçado. Eu estava ciente do que me cercava, mas sentia outros pensamentos tentando passar pela minha cabeça. Um pensamento em particular que não parava de me ocorrer era o de um poço escuro gritando obscenidades para mim, me bajulando, me ameaçando. Em outras palavras, a típica coisa assustadora de antagonista. Então fiz o que qualquer adulto sensato faria e ignorei. Falando em ser arrastado para fora, ganhei alguns seguidores inesperados. Os filhos de Hefesto. Eles começaram a me seguir como cachorrinhos animados depois que construí a primeira cabana. A maioria, se não todos os outros moradores do acampamento, me evitavam, simplesmente por causa da minha natureza morta-viva. Mas essas crianças basicamente ficavam de olho em cada palavra minha sempre que eu ia embora. Então fiz o que qualquer paladino que se preze faria. Contei-lhes sobre as maravilhas do Onicia. Flashback. Os escaravelhos se aglomeram ao redor da estrutura da cabana, moldando e moldando lentamente a madeira no formato correto. Esse processo automatizado me deixou com algum tempo livre, então recorri a um dos meus antigos hobbies, ferraria. Ao entrar na forja, muitos dos trabalhadores imediatamente me notaram antes de retornarem às suas tarefas enquanto trabalhavam em vários projetos. Pegando um avental e uma parte da forja, comecei minha tarefa. Muitos dos meus projetos antigos sempre tiveram algum tipo de aplicação prática, deixando qualquer peça artística de lado. A maior parte do que fiz funcionou, e funcionou muito bem para o que eu precisava. Mas faltou aquele toque especial. Os machados onicianos que eu costumava fazer ocasionalmente eram o que mais se aproximava do que poderia ser considerado uma arma artesanal, mas mesmo eles ainda careciam daquele certo talento. Então vamos começar com algo familiar. Tirando um novo pedaço de lingote da forja, começo a moldar o metal. Quando fiz um machado onician, precisei fundir muitas das peças internas que compunham a ferramenta multifuncional. Então, para este projeto em particular, vamos começar de forma simples. Apenas um simples machado. Minha falta de suor certamente tornou o trabalho mais fácil, mas as chamas intensas dessas forjas, elas definitivamente não eram normais. Chamas verdes lambiam suavemente a borda, fazendo-me perceber por que muitos outros ferreiros estavam tão interessados no meu trabalho. Eu estava trabalhando em uma forja grega com materiais comuns. O fogo grego tinha a propriedade única de ser quase impossível de apagar. Bem, acho que este não seria mais um machado normal. Felizmente, não parecia que o fogo grego estava sendo aplicado diretamente, ele estava apenas sendo usado como uma fonte de calor, então tive que ajustar a técnica, pois o metal estava esquentando muito rápido. A forja desafiadora continua ao longo de 1 hora enquanto levo o machado simples até a conclusão. Colocando o machado pronto sobre a mesa, observo o resultado final da lâmina. Por que o machado do bombeiro? Perguntou um garoto ousadamente, olhando o resultado do outro lado da mesa de trabalho. Dizem que se pode ver o coração de um artesão refletido nas coisas que ele faz. O hábito que adquiri ao longo dos anos é que nenhuma ferramenta deve servir a um único propósito, explico distraidamente enquanto examino o machado. Mesmo tentando fazer um machado simples de lâmina única, senti que algo estava errado e acabei adicionando a ponta de resgate na parte de trás. É um hábito ruim que preciso quebrar. Concluo enquanto os filhos de Hefesto concordam. Particularmente, fiquei feliz com o desenvolvimento de hábitos e pequenas discrepâncias no meu trabalho. Isso só serviu para mostrar a diversidade proporcionada pelo sistema gamer. Uma das crianças zombou. Tem certeza de que não é um artesanato desleixado que você está tentando esconder? Perguntou a criança enquanto eu terminava de amarrar o cabo do machado. Eu bufo com a pergunta. Garoto, eu estrago tudo o tempo todo. Muitas das minhas ferramentas e armas tinham versões anteriores que certamente não funcionavam tão bem quanto as minhas ferramentas atuais. Mas este machado não é de forma alguma uma obra de arte mal feita. Deixando o machado de lado e chamando os ouvintes para a mesa com o projeto, continuo explicando enquanto desenho um projeto mais avançado para o machado. Tudo que é construído serve como base para o que está por vir. Quando Prometeu presenteou a humanidade com fogo, o efeito foi mais significativo do que ele imaginava, simplesmente porque tudo, e quero dizer tudo ao nosso redor, é derivado daquela centelha inicial de chama. A humanidade pegou essa centelha e começou a ver o que ela era capaz de fazer, desde cozinhar até aprimorar ferramentas, afirmo, mostrando o lançador de estacas integrado na cabeça do machado, fazendo com que alguns campistas se arregalassem levemente diante do design simples, porém eficiente. Fomos mais longe, diversificamos, à medida que o fogo se espalhava pelo mundo, encontrando maneiras diferentes e melhores de usá-lo. Disputamos os recursos para o fogo e encontramos novas maneiras de amplificar seu poder. Continuei, desenhando cada vez mais variações do machado, um machado de barba, um pinning, uma machadinha e mais lâminas de machado desenvolvidas ao redor do mundo. Os campistas ficaram completamente extasiados enquanto eu continuava descrevendo como o mundo continuou a avançar com base na simplicidade do fogo. Fim do flashback. Depois disso, os filhos do deus da forja passaram a me seguir e observar o que eu fazia. Assim, tornou-se inevitável que o deus da máquina aparecesse.
O conceito de avanço tecnológico parecia fascinar muitos membros da cabine. Tanto que Hefesto me enviou uma carta de cessar e desistir. A carta em si era um tanto divertida, mas ele destacou um fato sobre os deuses gregos modernos. A razão pela qual eles mantinham seu poder sobre outros panteões era por causa de seus filhos. Esclareceu sobre os ensinamentos de outro deus meio que bagunçou o ecossistema. Então, enviei uma mensagem de volta. Passe algum tempo com seus filhos então. Acho que realmente descobri o que minha habilidade de quebrar o destino fazia, mas eu precisava de um deus que se dedicasse totalmente para provar que eu estava certo. As parcas estavam ocupadas com as consequências de tudo que eu tocava, o que me convinha perfeitamente. Eu não precisava de 3 velhinhas metendo seus narizes desnecessariamente longos na minha vida. Até então, a forma disfarçada do deus trabalhava ao lado de seus filhos enquanto eles trabalhavam em uma adição à forja, ajudando e corrigindo erros enquanto eles continuavam a construir e criar. Mas ainda assim, minhas notificações me disseram que o dano estava feito. É missão concluída. Reestruturando o culto. Objetivo 1. Consiga 100 seguidores. 100. Objetivo 2. Manter a busca pelo conhecimento na vanguarda da sua religião. Objetivo 3. Encontrar outras novas maneiras de reestruturar o culto. Em andamento. Recompensas. Avanço de classe desbloqueado. Senti poder fluindo em minhas veias quando minhas classes de luz e escuridão finalmente atingiram o nível máximo. Verificando pré-requisitos. Pré-requisitos atendidos. Desbloqueando o humano transcendente. Desbloqueando a tecnomancia. Desbloqueando o matador. O osso foi substituído por carne e sangue, e meus aprimoramentos retornaram ao lugar. Senti minhas nanomáquinas explorarem mais uma vez enquanto os efeitos do filactério se dissipavam no outro corpo. Uma explosão repentina de raiva percorre meu corpo acompanhada de um alerta de advertência. Aviso. Habilidades de matador evoluindo. Iniciando o desafio da evolução. Foi a última coisa que consegui dizer antes que um obelisco de energia prateada surgisse e me envolvesse. Tentei me conter antes que minha consciência se apagasse. E salto no tempo. Minha consciência retorna junto com o cheiro de fogo e enxofre. Puta merda. De volta ao inferno de novo. Gemo, me sentando e observando a planície desolada ao meu redor. Posso ver as várias entidades do inferno com as quais estou familiarizado entrando e saindo da paisagem cheia de fendas. O que parecia fora do lugar eram os vários demônios de aparência humanoide que os conduziam em direção ao que parecia ser uma espécie de fazenda. Virando-se mais, a única fazenda se expandiu até se tornar uma cidade completa, cercando um castelo enorme, embora familiar. O castelo em si era uma colaboração de torres vermelhas, laranjas e pretas ao redor de suas paredes. Indícios da tecnologia Micro emprestando seu estilo único à sua construção, já que é ligeiramente ofuscado por seu design demoníaco. Itmora, o primeiro paraíso e a capital do inferno. Nunca tive vontade de vir em busca deste lugar. Primeiro, tinha me escapado da ideia de que este lugar fosse possível, mas até então o inferno tinha servido apenas como campo de treinamento para aprimorar minhas diversas habilidades. Isso significa que meus outros IDS têm áreas exploráveis? E se sim, isso significa que posso descobrir outras variedades de criaturas com base na multidão de demônios que descobri, porque alguns desses demônios definitivamente não são do universo de Duon. Considerando a ausência de demônios tentando me devorar, imagino que qualquer possível objetivo que eu possa ter aqui residiria na cidade. Isso significaria que eles me tolerariam? Me acolheriam? Ou a outra bomba ainda não caiu? De qualquer forma, vamos ver o quanto seria trabalhoso entrar. Demorei cerca de meio-dia para chegar à entrada, onde mais uma surpresa me esperava. O fluxo de tráfego através dos portões estava cheio de carroças e viajantes de todos os tipos de supostas raças escuras. De demônios a diabos, vampiros e vários mortos-vivos, todos pareciam vagar pelos portões sem medo enquanto iam negociar ou comercializar suas mercadorias. Algo esbarrou em mim por trás enquanto uma enorme górgona caminhava em direção aos portões. Desculpe-me, senhor, mas você tem um cheiro de ser sinceramente humano. Você não seria alguém que veio parar aqui por acidente, seria? Perguntou curiosamente, percebendo que eu parecia claramente deslocado. Peço desculpas, sempre esqueço meu disfarce depois de vagar pela planície mortal por um século ou 2. Deito-me suavemente, estalando os dedos e retornando à minha forma de Lich. Acontece com os melhores de nós. A criatura apaziguada assentiu antes de deslizar pelo portão. Decidindo não chamar mais atenção, corro atrás dela pelo caminho que ela criou, e salto no tempo. Passeando pelas ruas de Mora, acabei me sentando no terraço em frente à entrada da fortaleza. Não havia guardas posicionados, mas havia uma única criada parada em frente ao arco, com um sorriso maroto no rosto enquanto ela olhava para minha posição. Não foi como se eu tivesse feito um grande esforço para me esconder, mas ela estava obviamente esperando que eu fizesse alguma coisa. Olhando mais de perto, pude ver um par de chifres saindo do cabelo dela, além de seus olhos serem semicerrados como os de uma cobra. Optando por encerrar nosso olhar improvisado, pulo do telhado e pouso bem na frente da empregada. Ela fez uma reverência rápida e se virou, entrando, obviamente esperando que eu a seguisse. Seguindo-a cautelosamente, uma pequena parte da minha mente considerou o fato de que aquilo poderia ser uma armadilha, antes de descartá-la e prosseguir mesmo assim. Eu estava curioso demais naquele momento para pensar em voltar atrás. Subimos cada vez mais alto enquanto seguíamos as curvas e reviravoltas daqueles corredores cavernosos.
Periodicamente, eu liberava nanobots para me ajudar a mapear melhor o castelo, mas o mapa que eu havia conseguido gerar com meu Cyberdeck era impreciso e confuso, pois os bots que haviam mapeado certas áreas mudavam repentinamente para áreas totalmente novas da instalação. Só na quarta ou quinta onda de máquinas consegui descobrir o motivo. As pequenas máquinas eram capturadas por vários feitiços e matrizes e teletransportadas ou completamente destruídas. Mapear tudo ainda era bastante difícil, mas agora que eu estava ciente do problema, consegui mitigar o efeito parcialmente. Nossa caminhada finalmente terminou em frente a um enorme conjunto de portas duplas. O mestre está esperando vocês, disse a criada, inexpressiva, antes de fazer uma reverência e partir para um lugar desconhecido. Equipando meu traje pretor, eu me preparo para o que poderia ser uma conversa inocente, ou a luta do século, enquanto abro aquelas enormes portas duplas. Ô Mac, espera, você pode ressuscitar dinossauros? Que ponto de vista de Tavi? Fiquei sentado no laboratório deste cientista estranho enquanto ele tagarelava sobre sua máquina fóssil. Tudo começou de forma bastante inocente. Encontrei um fóssil de aerodactil enquanto explorava uma caverna com meu Pokémon e decidi ir avaliá-lo. Fui encaminhado para o indivíduo à minha frente, que começou a falar longamente sobre como ele supostamente poderia transformar aquele fóssil em um Pokémon supostamente extinto. Depois de uns 5 minutos de explicação, tive uma epifania. Mas calma aí, doutor, eu tenho um fóssil melhor que esse. Já volto. Explico antes de sair correndo e criar um portal para uma das minhas versões da Terra. E salto no tempo. Fiquei feliz que o Museu de Campo de Chicago foi tão compreensivo quando peguei esse fóssil emprestado. As sirenes da polícia desaparecem atrás de mim enquanto passo pelo portal com o enorme crânio de um T-Rex debaixo do braço. O cientista quase teve um orgasmo de alegria quando entrei segurando este bebê e certamente estava com pressa para colocá-lo na máquina. Para garantir, joguei um monte de penugem de EVE que adquiri ao longo de várias escovações. O crânio de aerodactil foi jogado para garantir. O DNA do EVE era bastante fácil de enviar pelo correio, então isso deve ser suficiente, certo? A máquina começou a chiar e zumbir com energia enquanto a sala era envolvida por um brilhante clarão de luz. E salto no tempo. Saí do laboratório montado numa criatura enorme e fofa, parecida com um dragão. Você percebe que isso não deveria ter funcionado, certo? Não se preocupe, você só está com ciúmes. Respondo, coçando as costas do meu novo amigo. Tecnicamente, já que um novo tipo de Pokémon foi descoberto, eu pude dar um nome a ele. Achei que Primeval era um bom nome para a espécie. E acho que seria a fonte de pelo menos meia dúzia de evoluções, se seguisse EVE nesse aspecto. Espere, se sim, eu poderia dar uma pedra Boros. Boros pode ter que ficar na creche por um bom tempo. Talvez ele se sentisse melhor se eu lhe arranjasse um amigo para se solidarizar? Sempre poderia voltar ao mundo de One Punch para isso. Ou, eu poderia pegar um novo Pokémon de outro lugar. Primeval bateu suas asas e decolou enquanto eu refletia sobre minhas opções. Capítulo 30. Que ponto de vista de Tavi? Ao abrir as portas, deparo-me com a visão de uma enorme sala do trono. Uma enorme área arqueada levava a uma varanda com vista para a cidade e suas muralhas, criando uma enorme área aberta. No trono, no fundo da sala, uma enorme armadura de aparência familiar estava sobre o assento, com o capacete apoiado na volumosa placa vermelha. Ele se levantou e deu um passo em minha direção até ficar logo acima de mim. O capacete se abriu, me deixando diante de um rosto nitidamente parecido com o meu. Notei os olhos negros com pupilas vermelhas. A armadura semelhante à de Davrota me deu uma sensação de afundamento. Pois é, comento, parado em frente ao meu eu enquanto nos encaramos. Ficamos ali, olhando um para o outro pelo que pareceu uma eternidade. Então, você é considerado maligno por causa da armadura vermelha e dos olhos pretos? Pergunto enquanto ele dá de ombros. Provavelmente? Pessoalmente, acho que isso é discriminação. Quer dizer, e se eu tivesse uma armadura azul bebê? E olhos verdes? O outro protestou, fazendo um leve beicinho. Eu sei, a armadura do Davrota também era demais. Concordo. Eu só construí esta armadura em vez da armadura de exterminador, mas devo ter expulsado muitos órfãos no meu mundo anterior, disse ele, completamente emburrado nesse momento. Deixa eu adivinhar, você foi para Skirin? Ou talvez Fallout 3? Pergunto, fazendo com que ele levante a cabeça de repente. É Skirin. Todo mundo sabe que é assim que você se protege contra dragões. Ele disse, ficando ainda mais irritado. Use as crianças como isca e quando o dragão vier comê-las, peça ao caseiro para matar o dragão. Afirmo concordando com a lógica dele. Viu? Faz todo sentido. Mas não. Para ser justo, não há garantia de que essas mesmas crianças seriam as mesmas do jogo, e você poderia tê-las deixado em paz, eu digo. Eu provavelmente deveria ter parado por aí, ele disse, fazendo meu cérebro parar. Bem, o que você fez? Tenho certeza de que não deve ter sido tão ruim assim, respondo hesitante. Eu libertei as forças do inferno naquele mundo, ele declarou categoricamente. Ai, sabe, depois de pensar bastante, acho que entendi por que fizeram de você o vilão dessa conversa. Informo. Bem, eu nunca disse que era uma boa pessoa. Só disse que parecia um estereótipo. Ele respondeu com um sorriso maníaco crescendo em seu rosto. Isso é justo. Então, isso até o primeiro sangue? Até o nocaute? Até a morte? Pergunto, pulando na ponta dos pés e alongando os músculos tensos. Morte, é claro. Meu gêmeo maligno declarou, enquanto as mãos da armadura eram cobertas por um vermelho argento. Então, você vai direto ao ponto? E sem tentar entender a motivação dele? Ou tentar fazê-lo mudar de atitude? Não? Por que eu faria isso? Questiono, fazendo uma rápida verificação do sistema enquanto me aqueço. Parece perda de tempo, já que temos que lutar para avançar. Assim é mais rápido e fácil para todas as partes envolvidas. O outro forneceu, de forma útil, a caixa de texto flutuante.
Nova missão adicionada. Lute como o diabo. Suas habilidades de caçador amadureceram completamente. É hora de levá-las ao próximo nível. Objetivo: matar o Lorde das Trevas Tavi, o primordial. Recompensa: já recebeu a missão? Ele resmungou enquanto vários símbolos arcanos se iluminavam no chão. Lorde das Trevas Tavi? Isso é muito longo. DLT talvez? Ou Steve? Eu meio que gosto do Steve. Respondo distraidamente, pegando Stormreaver e Sorfrontonchorfrons todo o meu inventário. Não ouse. Ele rosnou enquanto vários demônios surgiam dos símbolos no chão. Se eu tivesse que chutar, essa versão de mim escolheu um caminho predominantemente mágico, a julgar pelos demônios que ele invocava. Ou isso, ou ele está realmente se aproveitando do ângulo de Davrota. Meus braços brilhavam enquanto mais algs revelavam sua presença. Cilindros pretos e curtos se estendiam dos meus ombros e propulsores brotavam dos meus cotovelos enquanto eu experimentalmente movia meu corpo para o melhor formato. Vamos lá, cara, qualquer bom mago planeja e se prepara bem antes de entrar em combate. Por que você acha que eu ganhei essa armadura especial? Zombou Steve, batendo em seu peitoral com confiança. Bem, pelo menos ele confirmou minhas suspeitas. Bem, não importa. Vamos acabar logo com isso. Ele disse com um suspiro, estendendo a mão e um raio vermelho escuro voou em minha direção. Uma parede de terra intercepta, fazendo com que ela exploda de volta para mim enquanto o raio vermelho dispara e atravessa direto, forçando-me a desviar do feitiço. No entanto, a onda de demônios foi uma surpresa. Após o colapso do meu escudo improvisado, um ataque de diabinho surgiu após o feitiço. Golpeei. Uma onda de energia sagrada atingiu o grupo, dividindo-os ao meio antes de atingir um escudo transparente que cercava Steve. Nada mal, vamos tentar isso. Ele rosnou e uma onda de líquido roxo formou agulhas e disparou em minha direção. Muitos deles simplesmente ricochetearam em meus braços aumentados, mas alguns encontraram pedaços carnudos. Status adicionado, envenenado. Minha barra de saúde começou a diminuir lentamente enquanto meus nanorobos trabalhavam para eliminar o veneno do meu corpo. O núcleo de voo ativado. Optando por partir para a ofensiva, agarro Stormreaver com as duas mãos enquanto ele muda para o modo martelo trovão. Vantagens ativadas. Homem e máquina. Fúria indomável. Ataque de poder. O golpe o atingiu em cheio na testa, fazendo-o desaparecer e aparecer a cerca de 15 metros à minha direita. A armadura vazia me agarrou inesperadamente e rapidamente fui agarrado por ela em uma disputa de força. Uma observação estranha. O porte dele era significativamente menor que o meu, medindo apenas 1,57 metros. E embora sua aparência mais esquelética fosse divertida, suas ações seguintes não foram. Sério, eu sabia que você era um pouco cabeçadura quando apareceu na minha frente pela primeira vez, mas isso é meio ridículo. Steve comentou ironicamente antes de estalar os dedos e uma runa vermelha aparecer no meu peito. Uma dor intensa percorreu meu corpo enquanto eu congelava no lugar, com todos os meus músculos se contraindo como efeito da estranha magia. Você realmente achou que eu seria um cara tão legal a ponto de te deixar sozinho enquanto conversávamos? Por favor, eu inventei o conceito de traição no inferno. Uma ameaça como você. É totalmente inaceitável da minha parte arriscar com o que você possa inventar. Embora você pareça ter uma nítida falta de defesa contra a magia, disse ele com a voz assumindo um tom demoníaco. Estalando os dedos mais algumas vezes, mais runas apareceram para reforçar a primeira enquanto eu lutava para superar o aperto. Que tipo de coisas boas você tem? O último jogador que matei explodiu como uma pinhata de saque. Ele me deu um aumento de poder enorme, permitindo-me acessar este cenário resplandecente, disse ele, gesticulando para a terra ao nosso redor enquanto centenas de raios de prata se manifestavam no ar ao nosso redor e se lançavam contra mim. Fortalecer. Fúria da tempestade. Minha pele ficou dourada enquanto a magia se espalhava pelo meu corpo. Finalmente consegui me contorcer em um movimento hesitante enquanto me esforçava para superar as runas e a dor. Foi sensato controlar meus bufos de fúria antes disso, pois seu trunfo para este encontro me revelou um pouco sobre ele. Foi sua medida de precaução contra um estranho para ganhar vantagem quase imediatamente. Uma atitude sábia, algo que eu poderia ter feito em uma situação semelhante. O que me preocupou, no entanto, foi o fato de ele ter matado um jogador. Este era realmente o mundo espelhado? Ou seria apenas uma hipótese? Ou ele seria outro jogador com uma mentalidade totalmente parecida com a minha? Pessoalmente, prefiro minhas aventuras para um jogador, por falta de um termo melhor, simplesmente porque elas não tinham valor para mim fora da loja do jogador. A maior extensão com a qual atualmente interajo com a comunidade de jogadores é por meio dos jogos multijogador online que jogo na Fortaleza e na loja dos jogadores. Fora isso, gosto de interagir com meus companheiros e as diversas pessoas que conheço enquanto exploro o multiverso. Mas matar um jogador deixa uma tonelada de incógnitas. Não sei o que o jogador deixa cair quando morre, supondo que deixe itens como monstros ou outros personagens de videogame. Mas também depende do nível do jogador. O jogador azarado de primeiro nível chegou aqui para um primeiro mundo? Ou ele matou um semideus milenar capaz de destruir mundos com um espirro? De qualquer forma, o sistema não me mandaria matar outro jogador. Isso é totalmente proibido, e me disseram isso. Jogadores eram mortos se ficassem loucos por poder ou por morcegos. Então suspeito que isso fosse alguma besteira de realidade alternativa para meu benefício. Voltando aos trilhos, deixo o poder da tempestade fluir por minhas veias enquanto manipulo o mundo ao nosso redor. Portais se abriram ao redor da sala e Claustriders mergulharam para fora, seus dentes de serra elétrica girando furiosamente. Meus fiéis Kitari sentados montados nessas feras enquanto mais unidades mergulhavam. Eles imediatamente atacaram os demônios, destruindo as forças demoníacas que estavam surgindo. Lançando um portal em direção à armadura de Davrota, ele cai, perdendo o equilíbrio enquanto eu bato minhas mãos na placa, liberando uma nuvem de nanomáquinas para assimilar a tecnologia.
Virando-me, tiro minha Shengun do inventário e começo a atirar tungstênio no rosto do meu oponente. Ele passa de sombra em sombra enquanto eu o sigo até ficar sem munição, deixando as paredes crivadas de buracos de bala. Você recorre a isso logo agora? Que primitivo! E pensar que eu sequer nos considerava iguais de alguma forma. E tudo que você tem para mostrar é falta de munição e ponto. A antiga arte de jogar cocô. Seu discurso foi interrompido pelo impacto cômico de uma frigideira leve e dura amassando sua cabeça. Não é útil caramba. É Tavi, que porra é essa? Não se preocupe com isso, Iris. Além disso, acho que já o entendi um pouco. Se ele for de fato uma versão espelhada de mim, o alinhamento dele não seria o legal e o mal? À primeira vista podemos parecer parecidos, mas com o passar do tempo, ele ficou cada vez mais irritado, pois seus planos eram interrompidos e coisas aleatórias continuavam acontecendo. Bem, adivinhem o que é mágico em mim? Eu sou o rei do aleatório. Deixando minhas coisas no inventário, um machado familiar aparece em minhas mãos. Machado do Matador. BGM. Sabaton. Metal Machine. É inspirativado. Necrons se juntam aos Kitari saltando dos portais ao nosso redor, enquanto Steve continua a invocar cada vez mais demônios para afastar a horda. Ele lançava periodicamente um feitiço em área para tentar afastar meus soldados, ocasionalmente lançando uma bola de fogo ou algum outro feitiço obscuro em minha direção. Consegui resistir a muitos dos feitiços que ele lançou contra mim, mas era exaustivo continuar a resistir ao seu ataque. Sword Fronto era extremamente útil para bloquear a maioria dos seus ataques mais violentos, mas ocasionalmente eu era atingido por algo particularmente forte. Um feitiço cor de sangue me forçou a assumir minha forma de Lich temporariamente para continuar operando dentro dos parâmetros normais, pois o sangue que de repente começou a ferver em minhas veias tornou difícil ter qualquer outro pensamento além daquele associado à dor. Por ter sido bombardeado com uma variedade de magias, uma nova vantagem foi desenvolvida. Resistência mágica, 100 comum. Reduz os efeitos de feitiços mágicos nocivos e doenças. Embora isso seja ótimo, eu não queria exatamente desenvolver a habilidade dessa forma. Mal consegui notar a diferença quando o outro feitiço atingiu meus ossos, queimando-os levemente. Voltando ao modo humano, meus Arconin foram ativados, enviando uma saraivada de projéteis de 30 mm com ponta de urânio para dentro e ao redor do meu doppelganger, interrompendo suas magias que se aproximavam. Os olhos de Steve se arregalaram ao ver os canhões anti-aberrações antes de desaparecerem com um estalo e reaparecerem no corredor, saindo do meu campo de visão. Virando a esquina correndo, imediatamente pulei para trás para evitar a onda enorme de fogo em forma de dragão que vinha do corredor. Sem saber até onde minha imunidade se estende, jogo minha armadura e roupas no inventário enquanto avanço nu pelo fogo. A expressão surpresa e horrorizada de Steve quando saí correndo pelo outro lado valeu muito a pena. Ativando minha nano-armadura, os propulsores em minhas pernas dispararam enquanto eu liberava força através de minhas panturrilhas, deslizando enquanto continuo meu impulso sob uma chuva de feitiços, acertando um chute de gancho, atingindo a lateral de sua cabeça. Eu podia sentir seu crânio sendo esmagado sob meu pé enquanto sua mão agarrava minha perna, prendendo-a em um bloco de gelo. Me desequilibrando, quebrei o bloco de gelo na minha perna e percebi que ela estava congelada, forçando as células a explodirem. Foi confuso para dizer o mínimo. Dando uma injeção de ar na perna dele para acelerar a regeneração, envio um enxame enorme de vagalumes para atrapalhar o lançamento do feitiço. Não tenho certeza se realmente funciona ou não, mas ganhei tempo suficiente para recuperar minha perna. Decidindo retomar a vantagem, invoco uma das máquinas mais poderosas que possuo. É invocar máquina quarta? Um portal enorme se abriu quando invoquei um dos maiores aliados que criei. A luta parou por um momento quando o apito ensurdecedor de um trem ecoou pelo campo de batalha. Trilhas etéreas apareceram momentaneamente antes de um trem sair rugindo do portal, atropelando Steve e seus asseclas. Steve foi arremessado pelo corredor através de uma parede, e o chassi do trem encharcado de sangue desapareceu por outro portal. De jeito nenhum eu deixaria uma máquina desperta nas mãos da companhia ferroviária. Seu propósito se tornaria muito maior à medida que ele fosse aprimorado e conhecesse. A perna decepada de Steve pousou ao meu lado, enquanto uma das ideias mais maravilhosas surgia na minha cabeça. Agarrando a perna e jogando-a no meu inventário, a quimera é puxada para fora em troca enquanto começo a atirar nos demônios que atacam. Ponto de vista do Lorde das Trevas Steve. O que diabos? Que diabos era esse estilo de luta? Muitas das pessoas que conheci ao longo dos anos estavam convencidas de sua superioridade marcial, algo que eu rapidamente corrigi quando me enfrentaram. Eu havia me aprofundado tanto nas artes de invocação e nas classes de bruxos que um simples sopro sobrenatural era minha reação padrão à maioria das adversidades. Meu conhecimento de magia superava até mesmo do mais experiente dos estudiosos, mas ainda assim, nunca encontrei um ser que lutasse como ele. Simplesmente continuando a superar qualquer obstáculo que ele encontrasse, levando a destreza marcial além de todos os limites convencionais. Eu não conseguia obter nenhum tipo de dado de batalha simplesmente porque ele não usava um estilo conciso. Ele simplesmente agarrava qualquer coisa que estivesse por perto para te machucar das formas mais violentas. Conjurando uma perna falsa enquanto a original se conserta, lanço uma armadilha de fogo enquanto manco por uma porta para outro corredor. O impacto do trem definitivamente quebrou algumas costelas e arrancou uma perna. Mas como eu poderia saber que ele tiraria um trem da bunda para me atingir? Sua vadia. Volte aqui para que eu possa quebrar seu pé na sua bunda. Rebites em brasa salpicavam a área ao meu redor enquanto alguns dos meus feitiços defensivos de longo alcance disparavam. Acho que a armadilha de fogo funcionou. De repente, uma camada de gelo se formou sob meus pés, tornando muito mais difícil correr, pois eu escorregava e tropeçava, conseguindo me segurar antes de sair do gelo. Pablo, venha brincar.
Ouvi meu outro eu gritar alegremente, então arrisquei olhar para trás e quase caguei. Um enorme urso preto estava correndo pelo corredor, com pó branco espumando de suas mandíbulas. Espera, isso é cocaína? Só o reconheci por causa da quantidade enorme que traficava no mundo de Skirim. Precisava ter uma vantagem sobre os fornecedores de escoma, mas eles não estavam prontos para o meu produto, nem para o esforço que eu faria para protegê-lo. O urso investiu e me atacou enquanto eu aparatava mais adiante no corredor, longe de suas mandíbulas salivantes. Ouro agora. Ouvi bem a tempo de uma enorme cobra alada cravar suas presas em meu braço e desaparecer por um portal. Eu podia ver as veias do meu braço começando a ficar azuis brilhantes enquanto o veneno único da criatura começava a me deixar mais lento. Tirando o meu cajado do meu anel de armazenamento, comecei a tentar construir minha base de suporte para ataques mais poderosos, invocando lixes menores, archviles e conjurando alguns totens de bônus enquanto eles invocavam mais mobs. Meu colega imediatamente começou a atacar os Cavaleiros da Morte e outros demônios invocados, mas não antes de tirar um grande pilão do seu inventário e enfiá-lo até a metade da parede. A muralha ao redor do pilão começou a desmontar paredes, pisos e qualquer excesso de material que pudesse alcançar. Uma estrutura rapidamente se desenvolveu juntamente com um escudo de luz rígido e torres de posicionamento, enquanto o que parecia ser uma espécie de montador se desenvolvia. Não demorou muito para que o primeiro Skitarii saltasse da linha de montagem e se juntasse à luta, abrindo espaço suficiente para o próximo avançar. Se eu tivesse que dar crédito ao outro eu, seria pelo seu investimento em lacaios de maior qualidade. Depois de preparar mais meia dúzia de armadilhas, corro pelo corredor para criar mais distância, apenas para ouvir um som familiar de zumbido, seguido por uma explosão que finalmente me derrubou. Tentando me levantar e ativar alguns dos meus feitiços de reserva, vejo o outro eu, parado sobre mim segurando um lançador de foguetes em uma mão e um enorme martelo de trovão na outra, enquanto ele descia o martelo na minha cabeça com força explosiva. De ponto de vista de Tavi, continuar com o martelo de trovão parecia contraproducente depois do 20º golpe. Afinal, não havia muito que eu pudesse fazer para transformar sua cabeça em uma pasta. Mas não recebi uma notificação de missão concluída. O que significa que esse filho da puta ainda está vivo de alguma forma. Eu visto o traje pretor e pego a super escopeta. Agarro o cadáver pelo tornozelo restante e o arrasto comigo. Meditação. Expandindo minha consciência pelo resto da fortaleza, procuro a energia do doppelganger. Se ele tivesse um corpo reserva por aqui em algum lugar, talvez eu consiga interceptar sua alma antes que ela chegue lá. Sussurros da energia de sua alma cercaram a concha vazia que eu segurava na mão, então a joguei no meu inventário e segui a trilha. Enquanto caminhava pelos corredores em direção ao meu objetivo, encontrei mais demônios. Os demônios aqui não eram o que eu experimentei na minha versão do inferno. Alguns deles pareciam muito humanos, enquanto outros representavam monstruosidades saídas diretamente da ficção. Íncubos, demônios e outras monstruosidades infernais vagavam pelos corredores, mas me deram uma ampla olhada ao passar, me pressionando contra as paredes de medo quando finalmente cheguei do lado de fora de um enorme conjunto de portas de metal. Abrindo-os com um chute, entrei numa sala cheia de tubos de um líquido verde. Clones de Steve enchiam a sala enquanto eu destacava aquele em que sua alma tentava se estabelecer. Marcando a parte externa do tubo com um Sharpie, comecei a explodir todos os outros tubos com uma espingarda, destruindo os corpos de reserva que estavam lá dentro. Usuários de magia são sempre difíceis de enfrentar, então parece que tenho que relembrar de memória algumas das centenas de maneiras pelas quais eles aparentemente conseguem escapar da morte. Ao me aproximar da frente do tubo restante, seus olhos se abriram de repente e sua mão atravessou o vidro, agarrando meu rosto. E eu senti como se estivesse sendo espremido por um tubo antes de ser jogado através do novo platô em que aparecíamos. Um enorme pentagrama apareceu sob nossos pés enquanto a terra se erguia sob meus pés e senti uma mão enorme envolver meu tronco. Quando a poeira baixou, eu estava olhando para um rosto blindado parecido com o de uma cabra, muito familiar. Bem, eu deveria ter esperado que ele tivesse suas próprias transformações. Mas tinha que ser esse cara. Pensei enquanto o ícone do pecado me encarava com fúria nos olhos. Ele tentou me esmagar até virar polpa, mas encontrou resistência significativa porque uma parte significativa da minha anatomia era feita de liga de estrela anã. Isso não significa que eu tenha gostado de ter meus órgãos reorganizados de uma forma tão forçada. Espectro da tempestade. Passando por entre o punho e aterrissando perto do seu pé, eu pulo para trás para criar distância para o que estou prestes a fazer. E ponto de vista de terceira pessoa. OPM Mundo. Um satélite orbitando um planeta se iluminou em resposta ao seu mestre invisível. Verificando e confirmando os códigos que acabará de receber, uma transmissão estrondosa ecoou por toda a instalação. Códigos de lançamento iniciais recebidos. Lançamento da instalação Rods of God R1. Contagem de carga, 2 tiros. Tipo de carga útil? Tungstênio, ponta de urânio empobrecido. Abertura dos vãos 0001 e 0002. Confirmação final? Recebido. Soltando grampos. Amplificador de iluminação. Glória ao Criador. E glória ao Onisias. Iluminemos seus inimigos com a luz sagrada do Apocalipse. 2 hastes foram lançadas em direção ao planeta abaixo, e um portal enorme se abriu na frente dos projéteis cinéticos. Eles correram, atravessando a atmosfera cada vez mais rápido, enquanto a gravidade assumia o controle, acelerando-os através do portal, que se fechava atrás deles. De ponto de vista de Tavi, atacar a perna do Icons ou tentar atingi-lo fisicamente de qualquer forma estava se mostrando um pouco desafiador, por causa da leve distorção do espaço quando tentei dar uma patada no joelho do desgraçado, mas persisti em mantê-lo no mesmo lugar para minha surpresa. Calculando a trajetória e desviando de outro golpe violento, eu corro para fora, tirando meu martelo do meu inventário.
Quebrar. Contra toda a sabedoria convencional, o ícone tropeçou e desabou quando o chão cedeu sob ele. Tirando várias granadas de Lorax do meu inventário, jogo-as no ícone, fazendo com que árvores enormes comecem a enredar sua figura. Assumindo o controle da folhagem vegetal que se gera rapidamente, mais e mais árvores e trepadeiras prendem a criatura ao chão. Um leve assobio acima de mim me faz olhar para cima e avaliar a distância do ataque. Despejando as granadas Lorax restantes do meu estoque, minhas asas se estendem e eu voo em direção ao céu para criar distância do ataque devastador. Steve conseguiu rasgar as videiras na parte superior do seu corpo quando a primeira vara atingiu sua cabeça. A onda de choque de força fazendo sangue jorrar de cada abertura da armadura feita de Micre enquanto ela perfurava, prendendo Steve no chão. A segunda vara perfurou seu abdômen momentos depois, a força cinética causando outra onda de sangue enquanto o animal se debate e então cai mole. O peito da criatura transborda enquanto Steve luta para sair. Ao aterrissar, agarro pelo pescoço e o arranco pelo resto do caminho. O cadinho. Iglander manda vadia. Só pode ter um, sibilo, acendendo o cadinho. O medo em seus olhos durou um momento antes de eu cortar sua cabeça. Agarrando sua alma enquanto ela tentava escapar, eu a devorei, fazendo com que uma nova notificação aparecesse. Missão concluída. Recompensas, calculando. Uma nova tela apareceu enquanto eu rugia em vitória, anunciando a queda do Senhor do Inferno. Parabéns pela sua vitória. Isso marca um avanço significativo na sua classe de caçadores. Enquanto você assimila o poder e a autoridade do Lorde das Trevas, você ganha autoridade sobre os 3 mundos, Argenter, Gengen, Adenur, Urdak e o Inferno. Sua próxima tarefa é governar esses 3 reinos como achar melhor. Recompensa, o inventário de Steve mais opções de classe desbloqueadas, evolução do matador, primeval. Recompensa de pagamento retroativo por matar associação de monstros, um perk de extermínio, nível desconhecido. E memórias de raiva, desconhecido. Esta vantagem permite que o matador se lembre e retorne ao seu estado mais poderoso, pois independentemente dos inimigos que encontrar ou dos lugares por onde viajar, sua fúria permanecerá sem limites e sua luta será eterna. Aviso. Fusão das classes Matador e Dark Lord. Classe adquirida. O primordial, 0 sem nível divino. Uma classe para simplesmente definir sua existência. Com a energia dos pais reunida com a do Lorde das Trevas, ela está lentamente se equilibrando de volta a um estágio anterior ao declínio do inferno, restando apenas um primordial. Acalme seus receios para alcançar plenamente seu direito. Você serve como o elo que une seus 3 reinos e os mantém sob controle caso se desviem. É falha adquirida. Pecado da ira? Sua fúria e raiva sem limites, herdadas de antigos Lordes das Trevas, chegaram ao ponto de corroer qualquer resquício de seu estado de espírito calmo. Encontre uma maneira de dissipar esses impulsos e se livrar do ódio fervente deixado pelo Lorde das Trevas. Como governante do inferno, você agora tem controle sobre suas incursões. Você gostaria de desabilitar todas as incursões? SN. Clicando em sim, sento-me para reorganizar meus pensamentos enquanto sinto o poder flutuar dentro de mim. Consigo sentir o orbe do pai se rebelando contra o retorno à sua origem, forçando minha raiva a se agitar, mas respiro fundo algumas vezes e gentilmente conecto um único fio entre os dois. Eu não queria fundir as energias, mas definitivamente preciso que elas se reconciliem e se familiarizem uma com a outra novamente. Ao me virar, avistei uma pequena criatura alada, vermelha e de aparência demoníaca, espreitando por entre os destroços do nosso confronto. O que me confundiu foi o terno e a gravata que ele usava. Bom, é melhor eu colocar as coisas em ordem antes de voltar. Quem sabe como aquele outro cara administrava as coisas antes de eu chegar. Certo, o rapazinho na frente e no centro ordeno, fazendo a criaturinha pular em posição de sentido. Se foi medo ou obediência, não faço ideia. Observar, Charlie. Nível 5. Em variedade Minion. Pensamentos, medo, respeito. Você acabou de matar seu último chefe. É bom o suficiente para eu trabalhar. Reúna os responsáveis. Chame isso de reunião obrigatória da empresa, exercício de formação de equipe. Eu ordeno e ele acena uma vez antes de ir em direção ao castelo. E salto no tempo. Sentei-me à cabeceira de uma longa mesa enquanto um grupo bastante grande de demônios e diabos de aparência surpreendentemente humanoide entrava na sala. A informação da minha tomada de controle ocorreu de forma surpreendentemente fácil, pois eu revisei discretamente a documentação referente à Operação do Inferno. Antes de Steve, o Inferno simplesmente aceitava almas perdidas dos condenados e usava o tormento dessas almas para produzir energia argêntea. Partes dessa energia, por sua vez, eram dadas a Urdak para suplementar suas necessidades energéticas. Urdak ocasionalmente lançava o mundo para o inferno para ser sacrificado, a fim de manter os habitantes do inferno felizes com a constante perda de energia. Assim que Steve assumiu o poder, ele os liderou em conquista após conquista, simplesmente fazendo com que as forças do inferno invadissem qualquer novo mundo que descobrisse. Isso permitiu aumentar o nível de poder rapidamente, à medida que as forças do inferno se regeneravam perpetuamente com cada mundo de almas consumido. Um efeito colateral disso foi um influxo maciço de demônios do tipo soldado de infantaria ou demônios burros. Os demônios instruídos eram de linhagens que haviam cultivado milhares de anos de poder e conseguido desenvolver inteligência além de seus irmãos mais violentos, frequentemente oferecendo acordos aos mortais para ajudar a aumentar sua base de poder adquirindo almas. Esses seres inteligentes criaram refúgios separados dos demônios burros.
que atualmente eram o equivalente a animais selvagens que só eram chamados quando iam para a guerra ou para invadir outro mundo. Então, esses demônios eram o resultado de quem foi deixado para manter a função do inferno. A função subordinada Minerva supervisionava toda a documentação e procurava por discrepâncias, o que atraiu muitos olhares curiosos dos demônios que esperavam silenciosamente pelo meu veredito. A restauração da tecnomancia permitiu uma conexão parcial com a fortaleza, permitindo-me a conexão com a GAEA, bem como muitas das funções tecnológicas dentro da minha base. Olhando para os demônios ao redor, comecei a questioná-los. Como todos sabem, meu colega e eu decidimos entrar em uma espécie de combate em que o vencedor leva tudo, e eu saí vitorioso. Haverá algum problema em obedecer às minhas ordens? Pergunto sem rodeios, recebendo muitos olhares indiscretos e arrastados de todos na sala. Milord, se me permite, um demônio alto ofereceu-se. Ele tinha cabelos pretos escuros com 2 chifres curvados para os lados e ao redor como uma coroa, conseguindo falar com bastante eloquência perto de um balde de tiras de frango que ele estava comendo. Mas a parte mais fascinante sobre ele, observar, nível, pensamentos. Você já terminou de me avaliar? Eu não conseguia enxergar através dele. Acenando para que ele prosseguisse, ele continuou. Embora você tenha assumido a posição de principal, essencialmente o Deus de todos os 3 reinos, alguns permanecerão hesitantes em seguir suas instruções. Ele disse diplomaticamente, fazendo com que muitos outros concordassem, enquanto alguns permaneceram em silêncio. Cantarolando para mim mesmo pensativamente pergunto, qual é o maior problema que causa rebelião no inferno? O diabo pareceu surpreso com a pergunta quando um duende voou do teto. Isso seria a exportação de energia argêntea para Urdak e outros planos, senhor. O duende respondeu obedientemente, fazendo-me assentir em agradecimento enquanto pensava no assunto. Os diabretes que descobri eram inabalavelmente leais a quem quer que fosse o suposto Lorde das Trevas na época. Pelo que posso imaginar, Steve os usava para administrar a parte de análise de dados do inferno, pois se mostravam úteis para obter informações atualizadas sobre os acontecimentos do submundo. Então, é simples. Reduz a exportação de argentergência para cerca de 25% do que era permitido anteriormente, afirmo em tom prático, causando uma onda de choque na sala. Alguns dos demônios sorriam, enquanto outros franziam a testa, pensativos sobre as repercussões das minhas decisões. Senhor, isso não é extremo demais? Qual será a reação do Micra a tal movimento? Exclamou outro demônio. Para ser sincero, eles podem aceitar a reação deles e enfiar a mão na massa. O inferno não foi construído para sustentar Urdak. Foi simplesmente o resultado do pai ser um babaca enorme. Se quiserem continuar com esse estilo de vida, precisam encontrar uma nova fonte de energia e parar de ser parasitas. Desenvolverei uma energia diferente para ele se necessário, mas Argentergência pertence ao inferno. Respondo. Hesitantemente, os aplausos começaram a se transformar em aplausos intensos à declaração, à medida que os demônios aceitavam a ideia. Eu sabia que ao aceitar esse desafio, estaria jogando o jogo mais perigoso da minha vida. Diabos e demônios procurariam maneiras de se aproveitar da minha relativa inexperiência nos negócios do inferno, mas se eu conseguisse lidar com isso corretamente, poderia acessar alguns recursos em potencial importantes. No fim das contas, que se dane essa merda, eu não fui feito para essas intrigas e traições, mas por enquanto eu só queria ir para casa. Voltarei e lidarei com o inferno em outra ocasião. Iris, o tempo ainda congela quando eu saio de um mundo? Sim, mas os reinos se moverão se você mexer com eles indiretamente. Esses 3 reinos estão de alguma forma interligados, então as diferenças de tempo podem variar um pouco. Fantástico! Vou deixar esses caras em paz por um tempo. Alguns séculos parece um bom tempo. Minha visão desapareceu mais uma vez quando retornei ao mundo PJO. E salto no tempo. Retornando à consciência, notei as enormes correntes cercando o obelisco de prata cristalizada em que eu estava sepultado. Percebendo que eu estava meio paralisado no lugar, aproveito a oportunidade para olhar ao redor. As folhas se acumulavam do lado de fora, o equivalente a vários anos, se eu tivesse que adivinhar. Eu podia ver que as cabanas que eu havia começado antes já tinham sido concluídas pelas máquinas que eu havia deixado para trás, assim como a fortaleza do jardineiro que eu havia começado antes de toda essa porcaria atrapalhar. Mas o que eram essas correntes? Observar, correntes divinas, nível Deus. Uma versão delas foi usada para aprisionar os vários deuses gregos ao longo dos anos. Zeus ordenou que Hefesto as construísse para aprisionar o matador em sua prisão. O deus das forjas relutantemente obedeceu, criando este conjunto de correntes. Ele omitiu o fato de ter esquecido de ativar completamente as correntes, deixando-as sem dono. Que atencioso da parte dele. Preciso mesmo dar um presente a ele por isso. Talvez alguns pratos novos da taverna? Ah bem, pensarei nisso mais tarde. Infelizmente isso resultou em uma vedação mal feita das correntes. Não estava se ligando direito por causa da natureza volátil do prata que me protegia. Sair não seria problema, mas era um sinal de que Zeus estava tentando me esfaquear enquanto eu estava de costas. Alcançando minhas energias divinas, eu as uno com a corrente, fazendo-a se contorcer e absorver meu mana. Rachaduras começam a se formar no obelisco enquanto eu flexiono o mana e começo a ciclar as energias adormecidas. Ponto de vista de Hefesto. Era oficial. Eu estava entediado. Esta é mais uma reunião sem graça que tive que assistir para ouvir Poseidon e Zeus discutindo sobre quem roubou o raio de Zeus. Tavi certamente proporcionou uma boa dose de entretenimento quando estava correndo, e quando ele ficou preso naquela energia estranha, Zeus praticamente matou a chance dele sair em breve.
Sinceramente, o pai só estava antagonizando o cara sempre que sentia necessidade de interferir no dia a dia dele. Se o Tavi algum dia conseguisse escapar daquele obelisco, imagina até onde ele poderia ir antes de tentar estripar Zeus. De qualquer forma, Zeus estava nervoso desde que Atena emitiu sua análise de Tavi, o que fez com que o pai entrasse em pânico e tirasse vantagem da assassina indefesa. Essas correntes poderiam segurar os seres mais poderosos se usadas corretamente. Espero que ele as faça bom uso quando acordar. De qualquer forma, tive que ficar sentado aqui por mais algumas horas ouvindo-os indo e voltando. De repente, o chão tremeu quando uma voz etérea interrompeu a discussão como um trovão, e o céu ficou vermelho por alguns momentos. Contra todo o mal que o mundo pode conjurar, toda a maldade que a humanidade pode produzir, nós enviamos a eles, somente você. Rasgue e rasgue até que fique feito. Um relâmpago vermelho cruza o céu e atinge a área geral do acampamento. Não, meu pai sussurrou enquanto a voz ecoava mais uma vez. Pois ele anda entre nós e eliminará o mal desta terra. Pois aquele que vem não é de raça mortal, ele é o Criador e o Destruidor, aquele que traz medo onde não há esperança. Ele será a lança que penetrará o coração das trevas, o rei de Argentergenge Adenur, o alto senhor de Urdak, e o governante do inferno. Zeus se virou rapidamente para mim, estreitando os olhos até virarem fendas. Achei que você tinha dito que ele estava amarrado. Ele sibilou, o que me fez dar de ombros. Eu o enrolei na corrente, como você pediu. Não fazia ideia se ela o seguraria ou não, respondo despreocupado. Pois só existe uma forma de vida dominante neste universo. E carrega uma espada de vingança com cano de aço. Salve a chegada do destruidor, a hora do matador chegou. Com o estrondo final de um trovão, o céu volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Hermes, vá verificar o acampamento e veja se Barney se libertou. Zeus disparou enquanto Hermes dava de ombros, levantando-se e se espreguiçando. Eu também vou. Apolo se ofereceu entusiasmado, agarrando Hermes e correndo porta fora. Como será que ele vai reagir quando encontrar as correntes? Refletiu Dionísio, recostando-se em seu trono. Ele está fora há alguns anos. Como vai saber quem fez isso? Zeus resmungou antes que uma voz interrompesse qualquer resposta. Chama o Asclepius Thundertits. Vou enfiar a minha bota tão fundo na sua bunda que vai precisar ser removida com suculenta. Porque o Tavi Barney está de volta, garota. O silêncio toma conta da sala do trono antes que Dionísio o quebre. Então, alguém quer apostar se ele sabe ou não? Aposto alguns dracmas por isso. Ele declarou, presunçoso. De ponto de vista de Tavi, após absorver o excesso de prata, bato meus punhos nas paredes cristalinas restantes, quebrando-as em pedaços. Inspirando fundo, o ar outonal atinge meus pulmões enquanto os vários campistas se reúnem para ver o que estava acontecendo. 2 clarões de luz surgiram à minha direita quando um carteiro e Apolo apareceram. Olhando para o céu, para as nuvens de tempestade, minhas mãos se incendeiam enquanto levanto 2 dedos médios para o céu. Chama o Asclepius Thundertits. Vou enfiar a minha bota tão fundo na sua bunda que vai precisar ser removida com suculenta. Porque o Tavi Barney está de volta, garota. O trovão que respondeu foi o suficiente para colocar um sorriso no meu rosto, os olhares fascinados de Apolo e de quem eu presumo ser Hermes, mais do que compensaram qualquer inconveniência que as correntes possam ter causado. Olhando entre os campistas, avisto alguns rostos familiares, muitos deles com olhares de choque e horror diante dos meus insultos descarados direcionados ao rei dos deuses. Ao avistar um rosto familiar, cumprimento com entusiasmo. Thalia, nossa, olha como você cresceu. O tempo voa, né? Da última vez que te vi, juro que você era desse tamanho. Cumprimento-a com um gesto das mãos enquanto ela ri com desdém. Olá de novo, senhor Barney. Só você consegue ficar tão jovial depois de ameaçar o papai daquele jeito. Ela respondeu secamente, me fazendo fazer beicinho. Ah, não seja assim. Vamos jantar juntos. Aparentemente, ficar selada por vários anos me deixa com uma fome danada. Podemos até reunir a turma toda. A senhora Chase, sei lá o nome dele, e o Grover, o bode desmaiado. Vocês podem me contar tudo sobre as aventuras de vocês. Mataram alguma coisa legal enquanto eu estava fora? Pergunto, disparando a voz enquanto ela luta para conter o riso. O nome dele é Luke, senhor Barney. Como o senhor não sabe? Ela questionou, lutando para esconder o sorriso. Bem, ele nunca se apresentou. Como vou me lembrar de alguns séculos de nomes junto com o único cara que nunca se apresentou direito? Afirmo, um pouco emburrado. Os vários campistas se animaram um pouco após a interação amigável, mas muitos ainda olhavam nervosamente para o céu, esperando uma reação à minha proclamação um tanto vocal. O céu continuou a trovejar enquanto eu ria e brincava, readquirindo minha familiaridade com o acampamento. E salto no tempo. A taverna Tardis. E foi assim que recuperei meu corpo, expliquei, terminando minha história para alguns dos clientes do bar. Embora seja uma história divertida, senhor Barney, tenho um pouco de dificuldade em acreditar, comentou uma kitsune mais adiante no bar. Ei, só quero que você saiba que quase todas as minhas histórias são verdadeiras, só um pouco temperadas para melhor narrativa. Protesto enquanto um monge ali perto ri. Foi por isso que você começou com o clássico. Era uma noite escura e tempestuosa, ele questionou, fazendo-me concordar vigorosamente. É a parte mais importante de qualquer boa história, proclamo, servindo-lhe outra xícara de chá. Embora eu concorde, tente não começar todas as histórias desse jeito, comentou um velho ao lado do monge. Ele tinha um par de chifres em forma de galho saindo da testa, o que me levou a crer que se tratava de uma espécie de dragão oriental, mas era difícil entendê-lo. Ele se contentava em bebericar seu saquê e observar a atmosfera em paz. No geral, é um cara bem tranquilo. Tudo bem.
Mas mantenho a história, afirmo com firmeza, recebendo um sorriso do velho. Justo, mas preciso perguntar, Sr. Barney. O senhor parece tenso, talvez até um pouco irritado. Aconteceu alguma coisa? Perguntou o velho, fazendo-me estremecer um pouco. Depois da minha viagem mais recente ao inferno, minha raiva ficou significativamente mais difícil de controlar. Peço desculpas se ela transpareceu um pouco. Peço desculpas, um pouco envergonhado. O velho, no entanto, ignorou a ideia. Não importa. Se serve de consolo, acho que Oga ajuda. O velho se ofereceu com simpatia. Desculpe, normalmente a gente só deixa a vontade fluir. O Kitsune zombou, colocando a bebida no chão e abrindo uma sacola. De lá, tirou uma vareta vermelha com tampa dourada e a colocou no balcão. Isso deve ser pagamento suficiente. Até a próxima, gritou por cima do ombro ao sair do restaurante. Tanto o velho quanto o monge estavam olhando para a vara como se a raposa tivesse acabado de deixar cair uma barra de ouro no balcão. Qual é o problema? Questiono, estendendo a mão e indo pegar a vara, mas encontrando uma leve resistência. Era uma vara consideravelmente pesada, e se eu tivesse que adivinhar o peso, provavelmente pesaria cerca de 8.000 libras. Não tão pesado quanto os ossos revestidos de liga de estrela anã, mas ainda assim, é bem pesado. Eu tinha uma sensação incômoda na parte de trás do meu crânio, então decidi usar o Observe. Observar? Rui Jingu Beng, lendário. Rui Jingu Beng é capaz de crescer sob comando do dono, sendo capaz de ferir e até matar quase todos os deuses. O cajado também é enganosamente, mas monstruosamente pesado, com poucos seres além de Sun Wukong sendo capazes de sequer levantá-lo. O tamanho de Rui Jingu Beng pode ser alterado, ficando mais largo ou mais fino, mais alto ou mais baixo à vontade. Ele pode atingir comprimentos incríveis, já que foi capaz de alcançar todo o caminho da Lua até a Terra, que tem 384.403 quilômetros, 238.900 milhas de comprimento. Sob comando, o cajado pode ficar mais leve ou mais pesado. Torná-lo mais leve aumenta enormemente a velocidade de movimento. Rui Jingu pode até fazer várias cópias de si mesmo, porém o cajado duplicado é um pouco fraco. O cajado também é incrivelmente durável, com poucos ou nenhum ataque capaz de quebrá-lo, e mesmo quando quebrado, ele pode se regenerar. Até agora, apenas Zeus, com seu raio mestre, conseguiu cortá-lo, algo que o próprio imperador de Jade não conseguiu fazer. Um silêncio mortal se instalou entre nós três antes que eu o quebrasse hesitantemente. Não vou deixar um deus macaco furioso arrombar minha porta mais tarde, vou? Questionei, fazendo o monge adotar uma postura pensativa. Eu, acho que não. O rei macaco já criou uma arma forjada no céu. Mas eu definitivamente não anunciaria que você está de posse daquela coisa. O monge concluiu fracamente. Estou ficando velho demais para essa merda, resmungou o velho, virando outro copo de saquê antes de se levantar. Excelente como sempre, Tavi. Talvez eu peça ao pequeno monge uma solução para o seu problema, comentou o velho dragão, colocando um pequeno baú no balcão e saindo. Ah, sim. Isso me lembra que meu mestre enviou um pedido para encontrá-lo e uma mensagem. O monge exclamou, remexendo em suas vestes antes de colocar uma caixa de madeira e um pergaminho no balcão. Ao quebrar o selo, meus olhos se arregalaram um pouco com a nota tão curta. Você estava demorando muito para me encontrar, então enviei meu aluno para encontrá-lo. Até a próxima classe. Iluminado. Dei uma risadinha com o bilhete. Eu tinha me esquecido completamente do pequeno monge que conheci na Floresta Brilhante tantos anos atrás. O mais curioso foi como ele conseguiu pular uma dimensão ou 5 para chegar até mim. O monge pareceu decididamente nervoso quando coloquei o pergaminho no meu inventário e me espreguicei. Então vá na frente, jovem monge. Faz séculos que não vejo seu mestre. Será que ele mudou alguma coisa desde a última vez que nos encontramos? Eu sei que sim, com certeza. Afirmo com um sorriso, fazendo-o pular do banco e seguir em direção à porta. A porta se abre para um retiro tranquilo nas montanhas, a temperatura fria cortando minha pele enquanto eu olhava para o caminho de pedra em direção ao mosteiro. A neve estala sob meus pés enquanto sigo o pequeno monge escada acima e atravesso o portão. Vários outros monges passaram por nós, lançando olhares curiosos, mas nenhum nos impediu de passar. Se me permite perguntar, como o Sr. Barney conheceu o mestre? Perguntou-me curiosamente o monge até então sem nome, quebrando o silêncio que se instalara enquanto continuávamos pelos corredores do mosteiro. Eu o conheci há muito tempo, nos arredores de uma cidade de aço e sonhos desfeitos. Ele foi gentil o suficiente para me ensinar as maravilhas da meditação antes de prosseguir com sua própria jornada. Devo dizer que nunca imaginei que ele me procuraria, pelo menos em uma dimensão diferente. Digo distraidamente, lembrando-me de quando conheci o Iluminado. Dimensão, senhor? Questionou o monge, errando um passo, mas se recuperando rapidamente. Há muito a aprender sobre a existência ao nosso redor, meu amigo. Talvez um dia você chegue a um ponto em que eu possa lhe mostrar. Responda enigmaticamente. Era preciso um tipo especial de pessoa para contemplar a vastidão do multiverso. Até agora, as pessoas que sabiam disso e realmente acreditavam em sua existência pareciam estar bem, mas todas tinham suas próprias pequenas peculiaridades. E não era nada óbvio, era mais uma sensação geral de estranheza, ou possivelmente um estado sábio e onisciente. O Iluminado obviamente se enquadrava na última das duas categorias, enquanto eu provavelmente me enquadrava na primeira. Ainda assim, a conscientização muda as pessoas e se você não tomar cuidado, poderá destruir sua mente de forma irreversível. Empurrando o último conjunto de portas, finalmente coloquei meus olhos em um monge conhecido. Ah, Zil. Obrigado por guiar nosso convidado até aqui, cumprimentou o Iluminado. Zil curvou a cabeça e partiu rapidamente enquanto o velho monge gesticulava para uma mesa próxima com vista para a montanha. Por favor, sentem-se.
Temos muito o que discutir. Sentando-me à mesa, cumprimento o velho monge. Devo confessar que, quando você estendeu a mão, fiquei muito surpreso. Eu havia registrado como uma anomalia que existia naquele universo. Eu tinha pensamentos parecidos sobre você, mas aqui estamos nós, ele disse simplesmente, servindo 2 xícaras de chá de um bule que definitivamente não estava ali antes. Ficamos em um silêncio confortável enquanto eu tomava meu chá, respirando o ar da montanha enquanto as nuvens passavam. O tranquilo desfrute do chá foi interrompido depois de várias horas, quando o monge falou mais uma vez. Eu presumi que você teria perguntas para mim. Por que o silêncio? Ele questionou curiosamente. É bom simplesmente parar depois de toda essa correria. E tenho menos perguntas, mas uma pequena curiosidade ardente. É algo que eu gosto quando algo está além da minha compreensão, e ajuda a preservar a maravilha do que me aguarda em minhas aventuras. Respondo dando de ombros. Uma declaração bem formulada, mas que não reflete bem seu estado de espírito atual. Ele comentou, erguendo levemente uma das sobrancelhas. Verdade, mas é o que eu gosto de pensar que seria meu estado de espírito sem uma raiva avassaladora queimando sob a superfície. Percebo que estou resistindo levemente, enquanto controlo uma explosão inesperada de raiva. Parece que estou ficando irritado com as menores coisas ultimamente. Quando escapei do obelisco argênteo e encontrei as amarras de Zeus, eu estava pronto para matá-lo e a qualquer um que cruzasse meu caminho. Consegui me relegar a alguma vingança menor, e isso aliviou o fardo em minha psique. Mas meus estados de ânimo normais pareciam estar realçados por uma corrente oculta de raiva intensa. Claro, eu fico furioso sempre que entro em combate, mas isso era diferente. Eu deixava minha raiva de lado para a maioria das minhas atividades cotidianas, construindo, inventando, cozinhando e criando vários dispositivos e materiais. Se eu tivesse algum problema de controle da raiva, para começar, eu seria o rei em lidar com isso com uma variedade de atividades e distrações para canalizar essa raiva. Mas independentemente disso, isso era algo que estava além do meu conhecimento para lidar, e esperava que esse monge tivesse umas e várias soluções possíveis para o problema. O problema em si está nas 2 energias dentro de você, correto? Perguntou o monge, seus olhos brilhando em tom dourado por um momento antes de voltarem ao normal. Esses 2 dentre muitos, mas sim, provavelmente são os que você identificou. Respondo, maravilhada com a facilidade com que ele consegue ver o fluxo de energia dentro do meu corpo. Parte da razão pela qual isso se tornou um problema é a maneira como você usa as energias do seu corpo. Ele refletiu, chamando minha atenção. Então pense assim, cada um tem um método para controlar a energia, uma base por assim dizer. Os magos lançam feitiços por meio de estudo, encantamentos e uma série de outros métodos para manipular o mundo ao seu redor. A maneira como você manipula a energia é mais parecida com a de um dragão ou de alguma outra fera mágica. Imagino que você nunca se preocupou com um foco, apenas deixando as energias se fundirem em um caldeirão energético aleatório. É claro que esse método tem suas vantagens, mas no final, se uma energia maligna for integrada, ela se espalhará desenfreadamente até ser interrompida ou consumir o hospedeiro. É por isso que é recomendado aos humanos algum tipo de base ao construir. No final das contas, você precisa descobrir que tipo de base deseja construir. Ele terminou de se levantar e gesticulou para que eu o seguisse. Levantando-nos e seguindo pela porta por onde passamos, o ambiente ao nosso redor ficou confuso por um momento enquanto caminhávamos para outro lugar. O lugar onde eu me encontrava agora era uma ilha flutuante. Era de tamanho razoável, com algumas áreas florestais ao redor de uma simples cabana de madeira. Você encontrará tudo o que precisa aqui para se estabelecer. Aconselho você a não ir a lugar nenhum até ter estabelecido sua fundação. Saberei quando tiver concluído isso. Uma vez estabelecido, poderemos trabalhar para acalmar sua raiva. O iluminado declarou antes de desaparecer da existência. Voltando pelo mesmo caminho que viemos, percebi que a porta havia desaparecido, me deixando preso naquela ilha. Eu fui sequestrado? Espere, Tavi, vamos esclarecer todos os fatos. Um velho ambíguo abandonando uma aluna para treinar? Certo. A necessidade de criar uma base para me tornar a minha melhor versão? Certo. Não faço ideia de onde diabos estou? Certo. Aquele filho da puta conivente. Fui sequestrado para dentro de um maldito mangá de cultivo. Os pássaros saltam das árvores assustados com os gritos de raiva que perturbam sua casa enquanto a ilha treme com meu ataque de raiva. Interlúdio. A vingança menor de Tavi. Olimpo. Templo de Zeus. Esgueirando-me pelas janelas abertas do seu templo, olho ao redor antes de ir em direção ao quarto. Tive que subornar Hefesto com uma quantia considerável, e várias refeições, para desativar o sofisticado sistema de segurança que protegia o rei dos deuses. Esculpindo diversas runas de impotência e redução em vários esconderijos ao redor do templo. Planejo lentamente meus próximos movimentos enquanto subo as escadas para seu quarto, lançando tinta spray colorida de vez em quando. Roncos altos vinham de dentro quando eu abri a porta e entrei sorrateiramente. Zeus estava esparramado na cama, com a boca aberta, deitado de bruços ao lado de uma mulher desconhecida. Parece que ele é um cara de uma vez só, a julgar pela sua posição ao lado da amada da noite, com a posição deles deixando pouco espaço para a imaginação de ambos. Pensei 2 vezes sobre as runas de redução no resto do templo antes de balançar a cabeça e passar para a próxima fase. Tirando a perna decepada do meu espelho duplo do meu inventário, recuo e miro na fenda da bunda nua de Zeus. Não deixe ninguém dizer que sou mentirosa, Zeus. Tecnicamente, este pé é meu. Eu só não queria ter que lidar com a possibilidade de quebrar outra perna, sussurro, antes de enfiar a ponta do pé na bunda dele.
Ponto de vista de Hera. Na manhã seguinte, eu ainda estava lutando para conter o riso enquanto Asclépio tentava remover os restos de uma perna recém-arrancada do traseiro do meu marido. Uma coisa era acordar com o som de um trovão, mas o fato de ser tão frenético e apavorante quanto foi na noite passada definitivamente chamou minha atenção, deixando de lado o fato do vandalismo flagrante presente no templo de Zeus. Uma mulher e os restos de mais um encontro amoroso permaneceram como a coisa menos interessante na sala, considerando o estado em que Zeus se encontrava. Enfiada abaixo do joelho e na metade da coxa, uma perna bastante musculosa projetava-se do traseiro de Zeus, com ícor dourado sangrando de ambas as extremidades devido aos danos sofridos pelo órgão do deus arrogante. Pintada na parede com tinta laranja neon brilhante, havia uma mensagem bastante interessante. Último aviso Thunderbrites. Da próxima vez não serei tão indulgente. Assinado, Tavi Barney, o caçador. Se isso for um aviso, eu odiaria ver o que aconteceria se ele ficasse sério. Zeus gritou de dor enquanto Asclépio continuava seu trabalho, permitindo-me olhar de soslaio para a mulher que se esgueirava em meio à confusão. Pensei em xingá-la por um momento antes de suspirar e ignorar a vontade. Apesar da relativa hilaridade de um ponto de vista externo, Zeus me traiu mais uma vez. Com as mudanças que ocorrem no mundo ao nosso redor, é apropriado que eu mude também. Embora eu sempre tivesse medo do que aconteceria se fizesse isso, seria uma experiência interessante de descobrir. Pegando um conjunto de papéis do meu espaço de armazenamento pessoal, rabisco minha assinatura antes de mudar de ideia, injetando meu poder divino nela, formando o contrato. Zeus já havia desmaiado de dor naquele momento, então deixei os papéis no criado mudo, assustando Asclépio e fazendo com que seus olhos se arregalassem ao ver o cabeçalho dos documentos. Acredito que a terminologia mortal seja, você foi servido. Afirmo simplesmente dando meia volta e saindo do templo de Zeus. Asclépio mal podia acreditar no que via enquanto examinava o primeiro documento de divórcio divino, que Hera deixou ao lado da cama, e rapidamente resolveu terminar seu trabalho e ir embora antes que Zeus acordasse. Omak, um Pokémon do tipo sapo. Nas profundezas de um castelo nas terras altas da Escócia, o menino estava sentado em uma mesa. O garoto em si era bem definido, tinha cabelo preto bagunçado, olhos verdes, mas tinha uma característica notável que se destacava. Uma cicatriz vermelha e feia no formato de um raio repousava em sua testa, em contraste vívido com sua pele pálida. Ele estava sentado a uma mesa em uma sala normalmente rosa, enquanto escrevia frase após frase em um pergaminho. Misteriosamente, o que ele escrevia no papel estava se entalhando nas costas de sua mão. Não devo contar mentiras. Uma frase que o menino estava escrevendo nas últimas horas. Na frente da sala, uma mulher baixa e atarracada, vestindo um cardigã rosa, estava sentada sorrindo enquanto tomava uma xícara de chá. Sua boca larga e flácida e seu rosto flácido contribuíam para uma aparência de sapo enquanto a mulher lia uma cópia de um jornal intitulado O Profeta Diário. De repente a janela foi quebrada com força explosiva quando um homem grande caiu no quarto, deixando uma bola vermelha e branca escapar de sua mão. Atingiu a mulher sapo bem no rosto, quebrando seu nariz, enquanto ela se transformava em luz vermelha e era absorvida pela bola. O menino pedalou para trás enquanto a bola rolava para frente e para trás algumas vezes antes de fazer um barulho de ping e ficar parada. Claro que sim. Eu precisava de um subsecretário sênior do ministro para adicionar à minha coleção. Com certeza, o companheiro perfeito para fazer companhia aos borós. O ruivo comemorou antes de se virar e olhar o garoto mais de perto. Você está bem aí, garoto? Ele questionou, notando sangue nas costas da mão do garoto enquanto ele tentava escondê-lo. HMPH. Não tente bancar o durão. Me mostre. O homem exigiu, antes que o garoto docilmente estendesse as costas da mão. Puta merda. Uma coisa é ler sobre isso, mas outra coisa é testemunhar pessoalmente. O homem comentou, tirando um frasco do casaco e despejando nas costas da mão do garoto. O tecido se uniu novamente, deixando a pele sem manchas. Obrigado, senhor. Perguntou o garoto em tom de liderança. Vou te dizer uma coisa, garoto, te dou um nome e uma explicação mais detalhada outra hora. Contanto que você não conte a ninguém que eu estive aqui. Principalmente aquele velho cabrão de cabras. O homem disse, coçando a cabeça timidamente. O que eu ganho com isso? Perguntou o garoto, mais por curiosidade do que qualquer outra coisa. Não sei. O que bruxos da sua idade querem? Tenho algumas espingardas por aí, se você quiser. Ofereceu o homem, fazendo com que o garoto o olhasse incrédulo. Por que eu iria querer uma espingarda? Exclamou o garoto. Você é um bruxo, Sr. Potter. Encante o filho da puta para ter espingardas mágicas incríveis. Use um pouco de imaginação, por que não? Meu Deus, estou lhe dando a oportunidade de, na próxima vez que encontrar o Lorde das Trevas Voldemort, ou seja lá qual for o nome dele, você dar uma patada no filho da puta. O homem respondeu exasperado enquanto o garoto corava. Ponto justo. Aceito seu acordo, senhor. Tavi Barney, rapaz. Vamos negociar e depois eu tiro seu professor de defesa contra as artes das trevas. O ruivo declarou, sacando várias armas de dentro da jaqueta enquanto trocava com o mago. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.